uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Todas as pequenas decisões da nossa vida deixam um rastro digital. Da hora que acordamos, ao caminho que seguimos para o emprego, se escolhemos o transporte público a determinados dias ou o carro noutros. Tudo é quantificável. Estes dados podem ser cruzados com as nossas pesquisas musicais ou de filmes, ou questões tão íntimas como o estado da nossa relação amorosa ou conjugal, gerando uma pegada digital que é o retrato fiel da nossa vida, pulsões e fragilidades. Nós somos o maior produto comercial do século XXI. Mas se é certo que esta gigantesca quantidade de informação está concentrada de forma muito pouco democrática e ainda menos escrutinável, ela também pode fornecer a maior e mais poderosa ferramenta de estudo sobre os nossos padrões comportamentais. Os nossos medos, angústias, a forma como nos relacionamos com a doença ou a morte, passam a ser estudados não pelo que dizemos sobre nós, mas pelas decisões cotidianas que tomamos e pelas nossas pesquisas na internet. Uma das questões a que podemos começar a responder é porque preferimos notícias falsas a verdadeiras, porque as partilhamos a um ritmo muito superior e as memorizamos durante mais tempo. E é um instrumento a que podemos tentar recorrer em tempo de pandemia. As tendências de pesquisa no Google são mais rápidas do que os modelos tradicionais da saúde pública para antever um surto de gripe, por exemplo. Como é que os decisores políticos podem usar os dados existentes para suportar melhor decisões de políticas públicas? E interessa saber como é que os Estados podem regular o poder crescente dos grandes conglomerados tecnológicos que vivem da partilha emocional de informação que corrói a vida democrática e descredibiliza a ciência. A nossa próxima hora e meia vai ser passada a falar destes temas que ganham uma nova atualidade no contexto da pandemia. Joana Gonçalves Chá é cientista e investigadora. Recebeu uma bolsa europeia de 1,5 milhão de euros para estudar as notícias falsas e a sua disseminação, e tem vindo a socorrer-se dos dados disponibilizados pela Revolução Digital para estudar os padrões comportamentais que explicam as nossas principais decisões e motivações. As coisas pelas quais se interessa dariam para muitos podcasts. Muito obrigado, Joana, por teres aceitado este convite. Antes de tudo, é preciso dizer que este convite não foi fácil, foi demorado. Tens regras bastante estritas quanto à representatividade da sociedade nos espaços mediáticos ou painéis científicos em que participas. Deixo-te a primeira pergunta livre para lavares aqui o teu protesto, suspeitando que esse teu protesto me inclui. Força, avança. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade. Eu acho que tenho regras muito pouco estritas, porque no fundo pedir que 1/3 dos convidados ou dos representantes ou das pessoas representadas em painéis não sejam homens brancos não me parece propriamente uma exigência muitíssimo rígida, porque não só a população não é feita de 67% de homens brancos, como há esta ideia da diversidade como valor, a ideia de que ter pontos de vista diferentes, ter visões diferentes, ter olhares diferentes é boa para a sociedade, é boa para a democracia, é boa para o debate. Também não me parece uma ideia profundamente radical. Portanto, o que se espera é que se aumente cada vez mais no espaço público a visibilidade de grupos que tipicamente não são ouvidos. E eu acho que as mulheres por si só não são necessariamente um grupo, claramente não são uma minoria na sociedade e não são necessariamente um grupo menos ouvido, mas a verdade é que nós sistematicamente vemos painéis que não têm mulheres, debates que não têm mulheres, e isto ainda é mais grave quando olhamos para minorias de uma série de tipos, quer seja minorias racializadas, quer seja mesmo maneiras de pensar diferentes, pessoas que vêm de outras áreas da sociedade, que vêm de outros grupos socioeconómicos, de outras idades, são sistematicamente subrepresentadas no espaço público. E então o que eu
peço e que acho que não é muito estrito é que eu tento só participar em debates ou em painéis, ou seja, o que for, que não tenham mais do que 2/3 de homens brancos. Que não, mais uma vez, não parece particularmente radical. No caso deste, está mesmo na fronteira. E eu acho que este é pelo que eu tinha visto pelas minhas contas, acho que este é capaz de ser o episódio número 100, retirando os das eleitorais. Portanto, que tenham, e os convidados eleitorais. Os convidados eleitorais, exatamente. Foram alguns. Foram alguns. Portanto, mas aí não sou eu que escolho quem são, não é? Exatamente. Portanto, tirando os convidados eleitorais, eu acho que este é capaz de ser o episódio número 100 e está a um do ter pelo menos 1/3 de mulheres e não homens brancos, portanto com mais uma pessoa já ficaste. Eu quando disse que era estrito não era uma crítica, tens uma regra que a maior parte das pessoas não tem. Eu compreendo, não só compreendo como sou bastante sensível a ela e espero conseguir melhorar Sim. Não, e para eu estar aqui é porque certamente achei que havia esse esforço. E espero conseguir aumentar o número de mulheres, sobretudo mulheres, porque eu até acho que na questão quer étnica, quer de orientação sexual, quer outras, até existe aqui tem algum equilíbrio no sentido da representatividade. Espero não é aproximar de 1/3, espero ao longo do tempo conseguir aproximar de metade, pelo menos, que é o que corresponde à realidade do país, mas quis deixar-te aqui o espaço para fazer essa crítica, que ainda por cima me parece justa. Mais à frente vou querer falar contigo sobre os perigos da concentração de informação capaz de mapear padrões de comportamento usados para fins comerciais e políticos. Não vou falar agora ainda sobre isso, deixamos isso mais para o fim da nossa conversa. Apesar de eu ser muito pessimista nestes temas, vou fazer ao contrário do que normalmente faria e começar pelo lado bom da coisa. A revolução do Big Data abre espaço para um novo campo de estudo para as ciências sociais, onde se integra o trabalho. Antes a análise comportamental fazia-se por inquéritos, em que as pessoas diziam sobre si próprias, com todas as falhas que nós conhecemos sobre o que as pessoas dizem sobre si próprias, ou estudos de caso, ou seja, coisas um bocadinho mais finas de estudos de caso. O que é que isto mudou na forma como isto, da capacidade de utilizarmos esta brutalidade de informação que está disponível, mudou na forma como compreendemos o comportamento humano? Eu não sei se já está a mudar, mas acho que tem potencial para isso. Esta ideia de que nós, quando olhamos para os dados que eu costumo chamar as migalhinhas digitais, não é? Com aquela ideia que nós vamos deixando umas migalhinhas pelo caminho a toda a hora, e estas migalhinhas digitais que nós vamos deixando, tipicamente não estão a mostrar aquilo que nós queremos dizer ou que nós dizemos que fazemos, estão a mostrar aquilo que nós fazemos mesmo, aquilo que nós compramos, os sítios para onde nós vamos, o percurso que nós seguimos entre o ponto A e o ponto B, se usamos a autoestrada, se não usamos a autoestrada. Portanto, há uma série de informação que nós conseguimos agora recolher do dia a dia e que é real, é de facto o que é que as pessoas fizeram, o que é que as pessoas escolheram, o que é que as pessoas compraram. E essa informação, naturalmente, tem imenso potencial para ser utilizada e para haver essa compreensão, e já está a ser utilizada há muito tempo por empresas de marketing, por empresas de publicidade, de perceber preferências de consumo, de perfis, partidos políticos e por aí fora. Portanto, a informação está lá e pela primeira vez, digamos assim, não só temos essa informação, como também temos ferramentas para analisar numa escala muito grande e poder ver quase que em tempo real o que é que está a acontecer em termos de escolhas e em termos de comportamento. Naturalmente, traz imensos problemas, porque é completamente diferente estar a trabalhar com dados humanos e estar a trabalhar com questões que levantam problemas éticos importantes e de privacidade, mas como potencial, olhando para os dados na sua forma mais pura, como potencial, o potencial está lá. Se nós já estamos a saber utilizá-los e aprender o comportamento, eu acho que, e aqui é uma divisão interessante entre as chamadas ciências fundamentais e as ciências aplicadas. Portanto, a ciência fundamental tenta perceber o porquê que as coisas são assim, ou é muito levada pela curiosidade. E a ciência aplicada tenta fazer alguma coisa com isso, com a técnica. Eu ontem, já não sei se quando é que foi, estava o Ricardo Arroja na televisão e disse uma frase incrível, que foi assim... Ricardo Arroja é economista. Sim, que disse...
passamos da mera ciência para uma aplicação. E esse mera, que eu li como profundamente depreciativo, para mim é um bocadinho também revelador de como muitas vezes a ciência, o valor da ciência, do conhecimento científico, dessa chamada ciência fundamental, da mera ciência, é tão pouco compreendido. E então, eu acho que principalmente nesta questão dos dados, tem sido muito utilizado do ponto de vista aplicado. Eu consigo ajudar a prever uma eleição, eu consigo fazer com que esta pessoa compre este produto, eu consigo saber ou dirigir o trânsito, e muito pouco do ponto de vista fundamental, que é o tipo de abordagem que nós tentamos trazer, que é muito o que é que eu posso aprender sobre o que é que quer dizer ser humano, o que é ser humano, o que é que eu posso aprender com estes dados sobre comportamento, sobre psicologia, sobre o que nos faz nós, o que nos faz tomar estas decisões. Então as perguntas que nós queremos responder são muito mais a montante, digamos assim, de o que é que nós estamos a aprender sobre nós. E a ideia é que estes dados todos podem funcionar um bocadinho como um espelho que nos mostra aquilo que nós fazemos, ou uma lente amplificadora. Eu também trabalhei em áreas diferentes, eu não sou uma cientista social, mas a ideia de Tu não és uma cientista social, tu estás ali na fronteira, não é? Eu não tenho formação em ciências sociais. Qual é a tua formação base? A minha formação base é em física. Portanto, eu comecei, eu estudei física na faculdade e formei-me em física. Tenho um doutoramento em biologia molecular e, portanto, nas ciências naturais da vida, e depois é que comecei a trabalhar mais com estas questões dos dados e com estas perguntas que estão no âmbito muito mais das ciências sociais, às vezes até quase das humanidades, do que das ciências naturais. As pessoas das ciências sociais veem-te com algum arrepio, não? Algumas e algumas com toda a legitimidade para o fazer, não é? Claro. Portanto, eu de facto não tenho formação em ciências sociais. O que sei não. de ciências sociais é o que tenho aprendido de forma... Mas partimos do princípio que as ciências se cruzam. É bom essa porosidade entre ciências, não é? Eu pelo menos parece. Eu tenho alguma dificuldade em ver as separações. Portanto, eu vejo muito a ciência como um percurso e como uma forma, um sistema de nós sabermos mais e de nós aprendermos mais, seja isso física de partículas, seja isso o espaço, seja isso como é que as células funcionam, epidemias de desinformação ou epidemias de vírus. As perguntas estão lá, o interesse está lá, e depois podemos ter diferentes ferramentas para as resolver. A pergunta mais analógica de sempre, acho eu, que é: o que é que te levou a procurar este campo de estudo? Como é que tu chegaste aqui? Eu estava a terminar... Porque aquilo, para que as pessoas acho que já perceberam mais ou menos pela introdução, sim, e porque tu disseste, portanto, basicamente o que tu fazes é usar esta manancial brutal de informação, como tu disseste, é utilizado pela política, é utilizado pelo mercado, pelas empresas, etc., para compreender os comportamentos humanos. Para tentar. Exatamente. Quando eu digo compreender, é assim, é tratar essa informação. Sim. Como é que tu, vindo da física e da biologia, te interessaste por este campo de estudo? Pois, para mim é muito pouco, as coisas estão muito pouco em caixas e funcionam bastante como um contínuo. E as perguntas que me têm interessado ao longo do tempo têm variado, mas eu acho que a abordagem, a forma de pensar não mudam as ferramentas que nós temos. E da mesma forma que nós na física temos os telescópios, osciloscópios, e na biologia temos microscópios, agora eu tenho chamado a esta nova técnica um macroscópio. Temos uma espécie de lupa que nos permite, que é o conjunto dos dados e da maneira de tratar os dados, chamadas ciência artificial, as técnicas de data science e de ciência de dados, estatísticos, métodos estatísticos, que nos permitem pensar nestes dados e trabalhar nestes dados. Como é que eu faço a mudança em particular? Portanto, eu vivia nos Estados Unidos em 2008, quando surgiu a crise financeira, e foi muito frustrante para uma pessoa que tinha o meu tipo de formação ver os economistas a debaterem o que é que devia ser feito, porque metade dizia uma coisa, metade dizia outra, e não havia de facto
forma de saber. Portanto, eles apoiavam-se em modelos matemáticos, na maioria das vezes muito simplistas, para justificar as suas posições, e eu tinha talvez estivessem todos a falar de política, mas pronto. Eu tinha muito essa sensação, não é? Que no fundo eles já tinham as suas opiniões e estavam a usar-se da matemática para justificar, o que para mim era um sacrilégio. Portanto, aquilo devia ser ao contrário. E então, esse lado, eu comecei a assistir a aulas de economia enquanto estava lá a terminar o doutoramento, e era uma das vantagens do sistema americano, é que nós escrevemos a um professor e eles não queriam nada saber se eu estava a fazer doutoramento em biologia. Eles queriam, se eu apresentava nas aulas deles e sabia suficiente matemática para acompanhar, era tudo que eles queriam saber. E foi uma experiência interessante. Portanto, ainda fiz alguns cursos de economia e de história do pensamento económico e de mesmo economia já da parte mais quantitativa, e foi uma experiência muito frustrante. Eu tive ali um bocado de tempo sem saber o que fazer, e porque, por um lado, já não estava disponível para fazer o que eu estava a fazer no laboratório, achava que aquilo não era suficiente, não era... que eu não estava a ajudar, ou que eu não estava a ser útil. E por outro lado, eu na altura trabalhava um bocadinho como voluntária em algumas associações de falantes de português no estado de Massachusetts, que há uma comunidade muito grande, quer dos açorianos, quer portanto, mas por exemplo, cabo-verdianos. É o estado onde há mais, penso eu, mais. Exatamente, é assim, pelo menos a Nova Inglaterra, sim. Não é? E tinha muitos portugueses, mas tinha muitos cabo-verdianos, tinha brasileiros, e víamos as pessoas a perder as casas, assim, coisas mesmo muito dramáticas começaram a acontecer em 2009, 2010, e eu estava no laboratório a olhar pelo microscópio e aquilo estava-me a fazer um bocadinho de confusão. O que te aconteceu, se percebi, é a sociedade e a política entrou pelo laboratório dentro, basicamente. Pois, de certa forma, já era a segunda vez que me tinha acontecido. Eu tinha pensado em ir para a medicina quando andava no ensino secundário, e a minha mudança para a física, quando eu decidi ir para a física, já teve a ver com um certo despertar para as questões... políticas, o que parece um contrassenso, mas para mim não foi. Não é. Acho que é bastante comum. Sim. A física de fazer. Sim. Não que eu perceba isso. E foi assim, pronto. E nessa altura eu não tinha ferramentas e tive uma sorte, de certa forma, enorme, porque ali naquela altura, 2010, 2011, ainda não se falava de Big Data, não se falava de Machine Learning, ainda não se falava nada disto, mas de repente houve essa percepção, não é? De que os dados das pesquisas no Google podiam ser úteis, de que o que nós pesquisamos no Google pode ser útil para prever pandemias, ou para pelo menos fazer acompanhamento de doenças. Tu trabalhando com esse tipo de informação, não te sentes um bocadinho uma espécie de Frankenstein a brincar com o fogo? Sem querer levantar já o que são os riscos, mas não te sentes um bocadinho o Frankenstein a brincar? A pisar terrenos complicados. Sim, por assim. Nós temos muitas discussões no meu grupo de investigação, em que nós paramos e dizemos: nós queremos fazer isto. Portanto, há muitas coisas que nós sabemos que podemos fazer, e paramos e dizemos: nós queremos fazer isto. E as questões são quase sempre do ponto de vista ético. Então, por exemplo, todo o meu grupo fez uma formação que eu não sei mais nenhum grupo que tenha feito. Toda a gente fez uma formação no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Temos um Data Protection Officer, não sei exatamente como é que isto diz, uma pessoa formada para fazer proteção de dados, para nos ajudar com as questões todas da privacidade e pensar nisso. E, acima de tudo, nós paramos com imensa frequência nas reuniões, quando estamos a ter ideias, quando estamos a pensar como é que isto se faz, e paramos mesmo para pensar, tipo, isto é ético? Quais é que podem ser as consequências negativas disto? E depois, como temos conflitos de interesse, tentamos também ter opiniões de fora, e para além dos comitês de ética, que são uma coisa que não funciona, não estão a funcionar para este tipo de dados, mas é muito fácil conseguir permissão das universidades para fazer investigação que eu considero que não é ética. E então cabe-nos muito ainda esse papel. E isso é uma discussão que está a haver no campo, que é fundamental, que é quem é que deve controlar este tipo de investigação? Os investigadores, porque o que acontece é que quando começa a ficar profundamente especializada, é difícil para pessoas que não sejam especialistas, engenheiros que trabalhem com os dados, matemáticos, por aí fora, perceberem as implicações do que ali está. E então depois, mas as pessoas que estão a fazer o trabalho têm conflito de interesses, porque nós queremos fazê-lo e queremos publicar, e então onde é que nós estamos e quem é que tem de começar a fazer esse papel? E neste momento não existe. Um estudo, vamos agora entrar um bocadinho mais dentro do tema propriamente dito. Um estudo recente revelou que apenas 12 contas das redes sociais norte-americanas, muitas de influenciadores sem qualquer conhecimento científico,
eram responsáveis por 2/3 da desinformação sobre as vacinas. Mas são precisos muitos milhares de utilizadores humanos para partilhar a desinformação. Porquê é que temos esta pulsão para partilhar o que é falso? De onde é que vem esta pulsão que parece que existe, não é? Parece que tudo confirma que ela é grande, quase maior do que para partilhar o que é verdadeiro. Pois, isso é o que nós gostávamos de saber. Não sabe. E estamos a tentar perceber porquê. Mas tem umas pistas, não é? Temos algumas ideias, sim. Pelo menos temos hipóteses, não é? O que é que nós sabemos? Portanto, isso foi um artigo. Houve um artigo em 2018 que eu acho que foi mesmo muito importante. Eles seguiram milhões de bocadinhos de informação e desinformação, que eles dividiram informação verdadeira e informação falsa, e que no Twitter, durante as eleições de 2016, portanto, as que elegeram o Trump, e compararam estes dois grupos por uma série de critérios. E o que eles viram foi que, de facto, a desinformação chegava a muito mais gente, muito mais rapidamente, mantinha-se nas redes durante mais tempo, por aí fora, era mais partilhada e tal. Mas depois viram uma coisa muito engraçada. Nessa altura falava-se, ainda agora ainda se fala dos bots, portanto, aquelas contas falsas que, ou mesmo sejam programas de computador, ou geridas por uma pessoa que gera uma série de contas, que tinham um papel fora do normal na amplificação de notícias falsas. E o que eles viram é que, de facto, há um papel importante. Mas o que causa a diferença, portanto, o que causa esta preferência pelas notícias falsas, não são os bots, são os humanos. E isto, do ponto de vista conceptual, é muito interessante, porque como é que um bot, como é que um computador, uma máquina distingue entre uma notícia verdadeira e uma notícia falsa? É preciso ter contexto, é preciso ter ideias sobre o que é que lá está, é preciso ter preferências, é preciso ter opiniões para quase se preferir uma notícia falsa. Portanto, do ponto de vista conceptual, é interessante porque não é fácil ensinar um computador a preferir notícias falsas. No entanto, para os humanos, é relativamente simples, aparentemente. Portanto, as pessoas partilham mais. E eles ainda viram outra coisa. Portanto, isto para nós é interessante porque é algo que nos permite ver o que é que nos torna humanos, ou estudar o que é que nos torna humanos. Por isso, nós não estudamos desinformação, nós usamos a desinformação para estudar enviesamentos de comportamento ou enviesamentos da decisão. É um modelo, é como se fosse o nosso ratinho. Nós não estamos a estudar o ratinho, nós estamos a estudar a doença, digamos assim. Mas neste caso específico deste artigo, o que eles descobriram que foi ainda mais interessante foi que quanto mais chocantes eram as notícias, ou quanto mais nojo, o termo em inglês era disgust, portanto, quanto mais as pessoas ficavam repugnadas exatamente com a notícia, mais partilhavam. E à partida, mais uma vez, as pessoas tipicamente acenam ou dizem, pois faz sentido, por outro lado não. Portanto, se ela é muito chocante ou se ela é muito surpreendente, ela devia ativar algum interruptor no nosso cérebro que dizia, então, mas isto não pode ser, isto é chocante demais, não faz sentido. Mas não, é como se esse interruptor não estivesse a ligar e muita gente partilhasse, por mais chocante e por mais surpreendente e por mais repugnante que fosse. E esse tipo de interruptor no nosso cérebro, o que é que nos faz umas vezes ligá-lo e outras vezes não ligar? O que é que nos faz por vezes dizer, eu não acredito nisso, e outras vezes nem sequer duvidamos? É esse tipo de mecanismo que nós estamos a tentar estudar. O que é que se sabe? Sabe-se, por exemplo, que os chamados baby boomers, portanto os que nasceram, os que agora têm mais de 60, 70 anos, são mais, partilham mais desinformação do que os outros grupos etários, e também sabemos que os mais novos, os millennials e agora já ainda mais novos, partilham menos. Mas sabes que uma vez disseram isso é curioso porque eles próprios têm consciência. Fui a uma escola em que falámos a dada altura disso e houve uma miúda do secundário que disse exatamente, está a falar connosco sobre a internet, mas nós sabemos utilizá-la, os velhos é que partilham notícias falsas, não somos nós. É verdade, mas agora há uma questão interessante, não é? Nós vemos que os mais velhos são mais crentes, portanto acreditam, crédulos, acreditam naquilo tudo, crédulos, exatamente. Mas o lado negativo disto é que se calhar os mais novos não acreditam em nada. E do ponto de vista da democracia, é pior. Potencialmente ainda é pior, não é? Porque na prática não são grupos que sejam melhores a discriminar entre notícias verdadeiras e notícias falsas, que é o que se quer. É como é que se discrimina, como é que se percebe. Os mais velhos acreditam nas notícias falsas, os mais novos não acreditam nas verdadeiras. Exatamente. Portanto, os mais velhos acreditam nas duas e os mais novos não acreditam em nenhuma.
Não é? E não acreditar em nada é o fim da democracia. É péssimo, não é? Portanto, o que nos preocupa é a falta de discriminação. Como é que nós distinguimos distinção entre uma e outra? E isso é que é importante. Esse filtro, como é que nós o fazemos, esse é que é relevante. E os dois extremos são preocupantes. Eu, antes de ir à parte mais cognitiva da relação com as notícias falsas, queria falar um bocadinho por assim dizer, da política. É possível cruzar o mapa, se olharmos para o mapa eleitoral dos Estados Unidos e olharmos para o mapa da recusa de vacinas, percebemos que são tirados praticamente a papel químico. Acontece um padrão similar na Europa, não tão forte, mas similar na Europa, com as votações da extrema-direita, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na Suíça. Também são estes eleitores que mais partilham informação a desacreditar a vacinação. Isto leva-me a uma pergunta: é porque confirmam o que pensam ou há um conjunto de valores ideológicos que levam a aceitar mais facilmente factos falsos? Passo o termo factos falsos, não é? Mas qual é? Ou seja, há uma predisposição geral para aceitar notícias falsas que confirmam aquilo em que acreditamos, ou há mesmo um conjunto de convicções ideológicas que tornam mais fácil maior essa propensão? Eu diria que ainda não sabemos. Há artigos. É o problema de falar com cientistas, é uma chatice. Sim. Passam o tempo todo a dizer que não sabem. Mas eu percebo. Para mim, o que não sabemos é uma vantagem, não é? Sim, porque vamos caminhando. Era uma brincadeira. Sim, mas é uma brincadeira que por acaso que é fundamental, não é? Em relação à percepção da ciência e ao que se acredita, sobretudo agora. Portanto, o facto de nós estarmos confortáveis para dizer em público eu não sei, eu espero que seja contagioso e que mais vezes na política, no debate, na economia, as pessoas digam eu não sei e sem medo de o fazer. O que é que nós sabemos? Há algumas indicações, alguns artigos que indicam que pode haver alguns traços de personalidade. Por exemplo, pessoas que não... Há uns testes de coisas contraintuitivas, portanto, que fazem umas perguntas que a resposta intuitiva está errada e a pessoa tem de ligar o tal interruptor que eu estava a falar para perceber que a resposta intuitiva está errada e perceber qual é que é a resposta certa. E pessoas que são más nesse teste tendem a acreditar mais em notícias falsas, mas nós não percebemos muito bem o que é causa e o que é efeito, e se de facto estas pessoas têm essa questão dessa dificuldade, desse comportamento cognitivo por causa de diferentes circunstâncias. Eu vou dar um exemplo. Se eu tiver de acordar às 4 da manhã todos os dias, meter-me em 2 autocarros, ir fazer limpezas para 2 empresas e 3 casas, chegar a casa às 10 da noite, eu certamente vou ser má neste teste. E eu posso ter na maior capacidade de raciocínio e ter o maior QI, seja o que for, se a minha principal preocupação não é perceber quanto é que custa um taco de basquete, um taco de beisebol e uma bola de beisebol em conjunto, eu vou falhar. E estes testes e esta maneira de pensar são feitas para um certo tipo de população com alguma capacidade de numeracia, que dormiu bem, que faz uma vida que não é a vida do dia-a-dia. Se eu chego às 10 da noite ou às 11 da noite depois de um dia destes, eu não quero ouvir um debate político, eu não quero ver nada que me faça pensar ou que me canse mais, porque eu atingo o meu limite físico. E muitos destes problemas que nós não podemos ignorar são sociais. Se eu quero chegar ao fim do dia e estar no Facebook ou no Instagram, eu quero não pensar. Portanto, é para isso que eu estou lá. É para qualquer coisa que me faça não pensar. O que me torna, naquela situação, possivelmente mais suscetível à desinformação. Porque é exatamente quando eu não quero que aquele interruptor do meu cérebro ligue. E isto funciona para uma série de outras profissões ou para uma série de outras situações da nossa vida. E então, eu não sei se nós conseguimos distinguir, assim com tanta facilidade, entre alguma característica individual ou uma característica circunstancial de eu neste momento... Ou ideológica. Ou ideológica, ou seja, o que for que me leva a isso. Porque... há um esforço cognitivo muito grande de pesar prós e contras, de ver zonas cinzentas, de perceber a minha responsabilidade numa série de situações da minha vida. Isso é cansativo e não é toda a gente que tem a capacidade
por muitas vezes circunstancial, portanto eu não estou a falar de capacidade intelectual, para o fazer. Há um certo lado de privilégio de achar que nós conseguimos chegar a... Ter tempo para pensar, ter energia. Ter não é? tempo, ter capacidade, ter energia, ter açúcar suficiente no cérebro para fazer um tipo de raciocínio que muitas vezes é preciso quando chegamos às questões complicadas. Por isso eu tenho alguma resistência a dizer, e há alguma indicação nesse sentido, por exemplo, estas coisas das idades e por aí fora. Portanto, certamente existem grupos que são mais suscetíveis. Eu não sei se nós tão cedo vamos conseguir transferir isso para traços individuais. Pode haver circunstâncias que fazem com que as pessoas sejam mais sujeitas à desinformação ou sejam mais sujeitas a certo tipo de discurso político e não é fácil distinguir. Na realidade, porque o discurso político, parte deste discurso político, quando estamos a falar, baseia exatamente nas mesmas características. Exatamente. Ideias muito simples. Exatamente. Exatamente. Que não pedem mais do que exatamente raciocínios simples. Exatamente. Não é? E do ponto de vista pragmático isto interessa, porque a abordagem, o tratamento, digamos assim, entre aspas, é completamente diferente se nós acharmos que há qualquer coisa intrínseca com aquela pessoa ou se há qualquer coisa social que está a influenciar particularmente nessas decisões. E ligando muito ao que acabaste de dizer, segundo um estudo recente que te ouvi citar, penso que te ouvi citar numa entrevista, as pessoas acreditam e partilham, não tanto porque vêm confirmadas as suas convicções, isto vai no sentido, aliás, do que acabaste de dizer, mas por preguiça. E isto tem a ver com a forma como lidamos com as redes sociais, ou seja, com capacidades cognitivas que ativamos quando as usamos, pondo de uma forma nada científica. Somos mais burros quando estamos nas redes sociais. É porque eu agora já não estou a perguntar como é que cada um de nós está nas redes sociais. Mesmo nós todos, quando estamos nas redes sociais, desligamos algumas partes do nosso cérebro. É possível. Portanto, é possível que há pessoas que usam as redes sociais para trabalhar e por aí fora, mas há sempre essas períodos utilizam normalmente como e, portanto, ferramenta, com atenção, não é? Sim. Portanto, mas mesmo essas, eu diria que há períodos de utilização das redes sociais para relaxar. E então é assim um bocadinho a tempestade perfeita, não é? As redes sociais, muitas delas já são desenhadas para nos dar aquilo que nós queremos ver, com algoritmos que são desenhados para digerimos bem para irem de encontro àquilo que nós queremos, não é? E se já para nos darem um pouco contraditório, para nos darem coisa em função daquilo que nós já clicámos antes ou que nós vimos antes e por aí fora, que no caso de algumas pessoas é uma procura por uma certa polarização e por aí fora, mas em geral já nos está a dar algo que nós queremos ver ou que está em linha com aquilo que nós queremos. Não só porque confirma o que achamos, mas porque se confirma é mais fácil para nós aquilo exige menos na nossa cabeça. Exato. Portanto, se o mercado das redes sociais é um mercado de atenção, o que eles querem é que nós estejamos lá, seja porque aquilo nos irrita, seja porque aquilo nos descansa ou porque é divertido e por aí fora. Portanto, as redes são desenhadas para nos manterem lá, para nos irem dando coisas que nós queremos continuar a ver. Portanto, a ideia do scroll infinito, do feed infinito que nunca mais acaba. E a partir do momento em que já são desenhadas para isso, já nos estão a dar uma informação deturpada. Quanto mais informação nós damos, mais elas aprendem e mais deturpada eventualmente esta informação será. E depois, se a isto se junta o facto de nós muitas vezes estarmos nas redes sociais naquele momento de pausa, porque vamos tomar um café, vamos tomar um cigarro, porque não sei o quê, e é quando queremos desligar, é ao fim do dia e por aí fora, nessas alturas ainda ficamos mais sujeitos a não ser capazes de distinguir. Mesmo no nosso cérebro há partes diferentes do cérebro que são ativadas. Eu acho que ouvi dizer, não tenho certeza. E há particularmente nós sabemos que quanto mais cansados nós estamos, há uma série de experiências em que põem as pessoas a fazer tarefas difíceis, cansativas, matemática por aí fora, sem lhes dar açúcar durante algum tempo, e depois as pessoas tendem a cometer mais erros, erros cognitivos, por exemplo, ou neste caso, por exemplo, a desinformação. Há uma ligação entre o cansaço e uma certa ativação do cérebro e o facto de nós estarmos mais sujeitos. Por isso é que, agora, se há pessoas para quem esta ativação é mais difícil, o ligar do interruptor, é possível. Também é possível que há pessoas que não o tenham treinado tão novas e que seja algo que nós podemos fazer com as crianças nas escolas, de ir estimulando isso. É possível que as próprias redes sociais criem interruptores e digam
Este agora é o momento para descansar, não é? Ou estas coisas que agora começaram a fazer, de pôr um filtro, a dizer esta informação é provavelmente falsa, ou coisas do género, não quero ler o artigo antes de comentar ou antes de partilhar. Ou seja, tentar criar um alarme que acorda a outra parte do cérebro. E que liga o tal interruptor, exatamente, dos dois sistemas, que liga o interruptor e diga, pronto, pode não ser no interesse das redes sociais fazer isso, o que nos pode levar a outro tipo de discussões, mas em termos de possibilidades comportamentais, há várias coisas que têm sido sugeridas e que poderiam ser feitas para melhorar ou para reduzir o risco da desinformação. E, por exemplo, no caso do Facebook, quando eles começaram a pôr eles não eliminaram propriamente, ou algumas eliminaram, mas muitas delas eles não eliminaram, puseram só uma espécie de máscara por cima, um filtro, a dizer é muito provável que esta informação seja falsa, e reduziram a probabilidade das pessoas verem. Portanto, aquela informação era identificada como falsa, ou tinha essa classificação, as pessoas praticamente deixava de aparecer nos feeds. Não apagavam, mas era muito mais difícil ver. E isso teve um impacto enorme, não é? Portanto, antes de o que é que podemos fazer para evitar, deixa-me perceber um bocadinho melhor a questão que eu acho interessante. É como se nós, quando estamos nas redes sociais, estivéssemos a utilizar a parte do nosso cérebro que utilizamos para as coisas cotidianas em que nós não nos obrigam a pensar. Nós fazemos milhares de coisas todos os dias que, se pensássemos, ficávamos exaustos, não é? Portanto, claro, acender a luz, apagar a luz, fazer aquelas coisas de autopá. Nós utilizamos essa parte das nossas capacidades cognitivas. Utilizamos essa parte quando usamos as redes sociais e não aquela que utilizamos quando fazemos coisas mais complexas, é isso? É uma das ideias. Portanto, o Daniel Kahneman dividia isto em sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquilo que nós fazemos automaticamente sem pensar, essas coisas todas, conduzir, nós não estamos a pensar. Bem, algumas pessoas estão, por exemplo, eu não conduzo porque não consigo fazer isso. Nunca passou para o meu sistema automático. Mas a maior parte das pessoas não está a pensar, agora tem que ter mudança, agora tem que pôr o pé no pedal, agora fazem aquilo de certa forma automática. E depois há coisas que nos dão de facto trabalho e que nós temos de pensar naquilo e temos de ter o máximo de capacidade cognitiva, que é o que eles chamam o sistema 2. E o que possivelmente. E o sistema 1 é preguiçoso, é o tal sistema que, se nós dermos ali uma pergunta que engana um bocadinho, não apanha. E o sistema 2 é o que, quando está acordado, quando nós estamos a fazer uma exame de matemática. E esta passagem de um para o outro é que nem sempre é muito fluida, e o sistema 2 precisa de muita energia. Cansa as pessoas estar sistematicamente ativado. E então, muitas vezes, nós quando estamos nas redes sociais é porque queremos desligar esse. Nós queremos estar no nosso estado mais automático possível. O que torna a coisa especialmente perigosa. O que torna a coisa especialmente perigosa, porque é exatamente quando nós vemos algo que é profundamente chocante e profundamente repugnante ou profundamente novo, e o nosso sistema 2 está desligado e o nosso sistema 1 não pensa, isto é impossível. Isto não faz sentido nenhum. Por exemplo, o exemplo do Pizzagate, não é? Da Hillary Clinton. Deve ser a coisa mais trambólica que alguma vez alguém acreditou. Mesmo no caso da pandemia. E quem não sabe, o Pizzagate era, muito resumidamente, era uma pizzaria onde um conjunto de pessoas, sobretudo ligadas ao Partido Democrata, abusaria sexualmente de crianças, incluindo a Hillary Clinton. Sim. E basicamente grande parte da elite americana, e é uma pizzaria específica para abusar de crianças. Estou a hiper-resumir porque a história ainda é mais complicada. E foi consequente, não é? Portanto, depois houve ataques e por aí fora, mas mesmo em relação à pandemia, um exemplo que eu tenho dado, logo no início da pandemia, houve uma série de pessoas que descobriram na sua despensa a lexívia que usavam, e as lexívias diziam que matavam uma série de germes e bactérias e vírus, incluindo coronavírus. E isto foi partilhado nas redes sociais como sendo um caso acabado, portanto, exemplo de que era um complô dos governos. Portanto, se a lexívia que estava parada na despensa há 6 meses sabia que vinha aí uma pandemia de coronavírus, era porque claramente isto tinha sido tudo combinado e era tudo falso. E qualquer pessoa que durante 5 segundos pensasse: eu não percebo o suficiente sobre isto, eu não sei o que estou a dizer, e fosse procurar a Wikipedia, via que coronavírus existem há milhares de anos, que nos têm acompanhado pela história da humanidade, e que este é um coronavírus de uma família de coronavírus. Mas para isso é preciso nós darmos o salto para o eu não sei. E esta metacognição, portanto, eu saber o que sei ou saber o que não sei, eu pelo menos ter noção do que não sei, é algo que
temos vindo a saber, aprender, que de facto está longe de ser linear. Portanto, esta ideia de que eu sei pouco, sei que sei pouco, e eu sei muito, sei que sei muito. Nós já vamos a isso. Okay. Eu quero falar especificamente sobre isso mais à frente. Mas esse não haver este acordar de eu sei o suficiente sobre isto, eu percebo o que é que aqui está a passar, eu percebo o suficiente para partilhar. É este saltinho que é muito interessante e que pode ser por muitas razões. Exatamente, pode ser porque a informação que nós vemos é que ela confirma aquilo em que nós já pensamos, portanto nós queremos confirmá-la e ficamos todos contentes. Pode ser porque nós de facto somos sobreconfiantes em relação àquilo que nós pensamos. Pode ser porque nós somos ou seja, porque nós achamos que sabemos mais do que aquilo que sabemos, e por causa desta questão da metacognição. Pode ser exatamente profundamente amplificado pelas redes sociais e por aquilo que nós vimos no passado, coisas como o availability bias. Portanto, o facto de eu já ter visto no passado faz com que seja mais fácil eu lembrar-me e achar que aquilo é mais importante do que é. O exemplo clássico é o terrorismo. Nós falarmos muito sobre terrorismo faz com que as pessoas sobreestimem a probabilidade de eventos terroristas. O facto de nós falarmos pouco sobre mortalidade nas estradas faz com que as pessoas subestimem a probabilidade de morrer num acidente de automóvel. Sendo que a segunda é incomensuravelmente maior do que a primeira. Exatamente. Falando um bocadinho de como é que podemos treinar, tu conheces a frase seguramente: uma notícia falsa já deu a volta ao mundo enquanto a verdadeira está a calçar as botas. Ironicamente, esta frase, além de ter mais de um século, é atribuída a Mark Twain e tudo leva a crer que não foi ele que a disse. Portanto, se calhar ela própria é uma notícia falsa. Como é que podemos treinar a resistir a esta avalanche? Portanto, tu começaste, entraste por aí e eu interrompi-te. O que é que podemos fazer? Porque as redes sociais aí estão, elas não vão deixar de estar, as pessoas vão continuar a utilizá-las nos seus momentos de pausa, o nosso cérebro não vai mudar. O que é que se pode fazer exatamente? Para além do que tu disseste, o que se pode fazer nas próprias redes, o que é que podemos fazer para treinar? Estou a falar, para pensar, por exemplo, nos miúdos, para que a alternativa exatamente não seja entre acreditar em tudo, não passe a ser acreditar em nada. E nós ainda não falámos das deepfakes, não vamos falar, mas as notícias falsas vão ser cada vez elas mais difíceis de distinguir das verdadeiras, a partir do momento que a gente consiga manipular vídeos. Já conseguimos, na realidade, não é? Como é que podemos treinar os miúdos, partindo do princípio não nos vamos conseguir dizer vais estar sempre atento e acreditar em parte do... Como é que a gente consegue fazer este treino? Também não sei. E acho que eu sei, imagino que não sabias, se soubesses estarias rica e a trabalhar. Mas a minha pergunta é: há pistas, coisas que se podem fazer apesar de tudo? Eu diria que há 3 caminhos que podem ser 3 tipos de coisas que podem ser tentadas. Uma é exatamente através das redes sociais, e eu acho que nós não podemos menorizar essa parte, porque o desenho das redes sociais tem de mudar. Elas não vão acabar, mas a maneira como elas são pensadas e desenhadas tem de ser alterada. Depois a segunda é que nós acho que temos de aprender mais sobre o nosso cérebro e sobre estes nossos comportamentos, para além do trabalho incrível que tem sido feito por imensos psicólogos, principalmente do comportamento e cognitivos nas últimas décadas. Mas temos de perceber mais onde é que estão estes nossos os pontos negros, os blind spots, portanto, onde é que nós não vemos, para perceber onde é que nós temos de fazer estas intervenções. E depois há uma conversa que é tida muitas vezes, que eu ouço falar sempre falar em educação e espírito crítico. E eu tenho muitas resistências em relação a esta abordagem. Eu vou tentar explicar porquê o mais rapidamente possível. Pressa, nós aqui não temos pressa nunca. Primeiro porque este podcast é para ativar a outra parte do cérebro. Primeiro porque não há uma relação linear entre aquilo que nós sabemos, okay? Portanto, o conhecimento e essa metacognição, que nós sabemos nós percebemos que sabemos. E depois porque esta ideia do espírito crítico toca um bocadinho no que estávamos a dizer há pouco, de haver uma nova geração que acha que é muito crítica e não acredita em nada. E essa ideia de que nós temos de ser críticos de forma acrítica é muito preocupante, porque mais uma vez o que é difícil é o distinguir, é a subtileza, é o cinzento, não é o preto e o branco. E essa questão da subtileza
que é muito mais difícil de ensinar, não vai lá com conhecimento bruto, não vai lá com dar informação e não vai necessariamente lá com o que se chama treinar o espírito crítico, que é disparar a dúvida, que é fazer disparar a dúvida. Aliás, essa ideia de fazer disparar a dúvida é utilizada como estratégia, não é, por movimentos de extrema-direita contra o Estado Democrático. Esta ideia de que nós não conseguimos, que é tudo falso, não é? De que são todos iguais, de que há um lado de confusão que é gerada que torna tão difícil perceber o que é que se está a passar que a maior parte das pessoas desiste. E então, eu acho que há um lado profundamente contraproducente nisso, tal como eu acho que há um lado profundamente contraproducente na forma como nós fazemos ou pensamos a comunicação de ciência, a maneira como nós falamos sobre a informação. Porque, e aí acho que é um problema que os cientistas têm em comum com os jornalistas e que têm em comum com os políticos. São ideias complexas. E esta ideia de nós tentarmos simplificar para chegar a todos, ou para tentar parecer que é fácil, cria do outro lado uma ilusão de compreensão. As pessoas acham que de facto percebem quando ouvem um cientista falar durante 20 minutos sobre um tema que tiveram 20 anos a estudá-lo. E esta ilusão de conhecimento, esta ilusão de compreensão, eu não acho que se combata dando informação ou estimulando só necessariamente o espírito crítico. Acho que é mais, portanto, então um bocadinho mais otimista. Acho que nós temos de fazer... Certamente temos de aprender mais sobre o comportamento e certamente temos de aprender mais sobre como é que nós comunicamos. Acho que temos de começar a pôr ciência na comunicação de ciência, o método científico, e testar hipóteses e perceber o que é que funciona, a ideia de falsificar aquilo que nós achamos, porque muitas das coisas que eu digo soam bem. Portanto, muitas das coisas que eu digo sobre enviesamentos cognitivos, sobre o sistema 1 e sobre o sistema 2, são fáceis de acreditar. O que tem de nos preocupar, porque vai muitas vezes em contra àquilo que nós já achamos, confirma as nossas opiniões, portanto, por fazer sentido, não nos liga ao sistema 2. E a maneira como muitas vezes fazemos esta comunicação de ciência, esta ideia de dar informação e de dar espírito crítico, isto não é testado. E as poucas informações que nós temos de algumas experiências que são feitas não são otimistas. Não é necessariamente assim que funciona. O que é que eu acho que nós não estamos a fazer e que eu acho que era útil e que gostava e que faz parte do tipo de investigação que eu gostava de desenvolver? Como é que nós desenvolvemos a humildade? Como é que nós desenvolvemos uma atitude... Que não é bem o sentido crítico, não é a mesma coisa. Não é. É como é que nós desenvolvemos uma capacidade de metacognição, de eu perceber que não sei, de eu saber que não sei, de saber que isto é um percurso, de que eu não tenho de saber tudo, que eu não tenho de ter as respostas para todas as coisas e que as coisas são complicadas. Mas isso não pode ser um bocadinho paralisante? Uma sociedade inteira que não sabe. Nós temos que ter algo. Nós temos que ter. Eu se calhar agora fazer um bocadinho de advogado do diabo. Nós temos que ter algumas certezas, algumas convicções, sim, mesmo que erradas. Caso contrário, também não conseguimos, ficamos paralisados, não é? Daí eu falar da metacognição, não é? Que eu ter um ajuste mais perfeito entre aquilo que eu sei e aquilo que eu acho que eu sei. Portanto, não quer dizer que eu passe a achar que não sei nada, não é? Que se bem que isso não, seria o só sei que nada sei, é sempre. Seria o problema, só tinha o problema que a gente não saía de casa. Exatamente. Porque perante a imprevisibilidade tudo o que podia acontecer. Mas a ideia do eu sei que sei pouco, ou eu sei que sei um bocadinho sobre isto, ou eu sei que há muitas incertezas, não, é assustador, não é? Mas como salto individual é importante. Basicamente o que estás a dizer é que nós deveríamos conseguir democratizar, por assim dizer, aquele que deve ser a primeira premissa de um cientista, não é? A dúvida sistemática. Exatamente, a dúvida sistemática. Mas não o cinismo, que não é a mesma coisa. Não, é o oposto do cinismo, não é? Porque é a busca constante, é uma procura e há uma satisfação profunda quando se encontra, não é? Uma satisfação profunda quando se descobre, quando se percebe alguma coisa que não se percebia, quando se dá o salto que nós vemos nas crianças, e aí volto à parte das crianças e da educação, que nós vemos nas crianças e que se tenta prolongar ao longo da vida, é um frio no estômago, é uma ansiedade, é quase uma pessoa quase que se apaixona quando o sentimento de eu estou apaixonado. Eu fisicamente, quando tenho uma ideia
que me entusiasma mesmo e que eu acho que é mesmo interessante, eu tenho de me mexer, quer dizer, eu tenho de me pôr de pé, tenho de andar, tenho de falar com alguém sobre aquilo. Há um lado de entusiasmo profundo na descoberta. É semelhante ao processo criativo, na realidade. Completamente. Exatamente. Aliás, eu acho que a ciência e a criação artística estão, para mim, são paralelas. Eu vejo a ciência como a honra do espírito humano, não é? Como dizia Jacobi, não é por um fim, não há uma necessidade de ter uma aplicação. É como a arte, é algo que se faz porque podemos. Era tão importante explicar a quem tantas pessoas têm discursos sobre políticas de ciência, mas não é disso que vamos falar aqui. E políticas de cultura, não é? E políticas de cultura também. Sim. Vamos falar, queria entrar exatamente a um caminho que estavas a seguir. São conhecidos estudos que atribuem à literacia digital e mediática um papel central no combate às notícias falsas, mas um dos primeiros estudos sobre as fake news nesta pandemia mostrou que pessoas instruídas estão mais dispostas a partilhar intencionalmente notícias falsas. O que é que explica esta tendência? Se é que ela existe, se é que ela é real, é plausível, não é plausível, e o que é que explica? Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse estudo, mas o que é plausível? É plausível que, porque nós sabemos que a confiança cresce muito mais rápido que o conhecimento. Portanto, o conhecimento é assim um tijolinho que a gente vai pondo aos pouquinhos e não há hipótese da gente começar por cima, não é? Portanto, temos de ir. O conhecimento é mesmo uma camadinha por cima de camadinha, é como se fôssemos um construtor civil, não é? Por os tijolos. Por isso é que é importante dizer às pessoas: informação e conhecimento são coisas diferentes. São completamente diferentes. Mas a confiança. Nós pomos um tijolo e achamos que já temos meia parede, não é? E depois pomos outro tijolo e achamos que já temos a infraestrutura toda. Portanto, cresce muito mais rápido do que cresce o conhecimento. E então cria-nos esta falsa ilusão de compreensão. E então é perfeitamente possível que pessoas que tenham algum nível de conhecimento o subestimem ainda mais do que pessoas que têm muito pouco. Okay? Portanto, se eu ainda só tenho uns tijolinhos, se calhar eu acho que já tenho meia parede. Ou seja, aquela coisa que é conhecida como o efeito Dunning-Kruger, acho que tornou-se especialmente popular durante a pandemia, que nos diz que quanto menos sabemos sobre um tema, mais temos confiança no nosso conhecimento, mas as coisas não são propriamente bem assim, pelo menos do que percebi de algumas coisas que já ouvi tuas. São as pessoas com alguma formação que são sabedoras, são as que estão no meio, não são as que estão em baixo, por assim dizer. O nosso trabalho, e isto ainda não está publicado, portanto não foi revisto, já foi apresentado em diferentes conferências, mas ainda não foi revisto por pares da publicação. Quando diz o vosso trabalho, está a falar da tua equipa, da equipa em que tu estás, não é? E esta equipa, particularmente com quem estou a fazer isto, inclui uma neurocientista e 2 psicólogos e um físico, para além de mim. Nós pensamos que pode haver um erro, não quer dizer um erro, mas que isso possa ser um efeito estatístico. Ou seja, o que nós vemos não é isso. O que nós vemos é que as pessoas que são mesmo mais ignorantes, que têm muito pouco conhecimento científico, e nós estamos a trabalhar aqui principalmente com conhecimento científico, têm noção disso. Portanto, são pouco confiantes. Portanto, sabem que não sabem. Okay? As pessoas que sabem um bocadinho é que acham que sabem muito. Aliás, acham que sabem tanto quase como os peritos. E então é esse bocadinho de conhecimento. Se forem médicos, por exemplo. O que é que quer dizer? Agora, o que é interessante é isso. O que é que quer dizer um bocadinho de conhecimento? Um bocadinho de conhecimento numa área, não é? Pode equivaler. Eu posso saber até bastante sobre a minha área, mas por causa disso a minha confiança aumentou nas áreas todas. Portanto, eu acho que por ser especialista em medicina, por exemplo, eu neste momento sou sabedor de tudo e mais alguma coisa. Eu sou especialista em matemática, e então eu consigo falar sobre pandemias. E agora foi uma provocação. Mas esse salto, não é? É que é interessante. E então o que nós vemos é que não são, segundo a nossa análise, não são os profundamente ignorantes, são os que têm algum conhecimento que o subestimam mais. E depois, a certa altura, as pessoas que de facto sabem muito, tipicamente também não têm confiança em excesso. Portanto, são confiantes, mas não têm excesso de confiança. As pessoas que sabem alguma coisa, e essa alguma coisa é a grande maioria da população. Portanto, a grande maioria da população não está nos que sabem imenso, nem está nos que sabem muito pouco. A grande maioria da população, não é? da distribuição da população, está neste meio que sabe alguma coisa. E o facto de nós darmos mais conhecimento puxa mais estas pessoas para estes grupos que sabem, que acham que sabem imenso.
Obviamente, a solução não é de vamos fazer com que a gente seja manter toda a gente na ignorância, porque esses pelo menos são humildes. A ideia é que nós temos que conseguir fazer este equilíbrio que estamos a falhar entre o que eu sei e o que eu acho que eu sei. É isso que explica que os portugueses confiem mais na ciência do que em países com mais altos níveis de literacia na Europa. Isso é muito evidente durante esta pandemia, que há maior confiança na ciência, nas autoridades científicas, nas vacinas, em tudo mais, do que, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda. É isso que explica. É possível. Não é nós sermos mais ponderados, ou mais, é porque temos, apesar de tudo, uma população que sabe, maior quantidade de pessoas que sabem que não sabem nada sobre ciência. É perfeitamente possível. Aliás, os movimentos anti-vacinas muitas vezes agrupam. Os movimentos anti-vacinas tipicamente não são formados pelos elementos menos conhecedores ou menos formados, digamos assim, da população. São muitas vezes pessoas que têm formação superior, muitas vezes pessoas de uma classe média ou classe média alta, esses que estão muito associados, por exemplo, a uma ideia do regresso à Terra ou do regresso a um mundo mais natural, entre aspas, natural. Eu associo também isso, agora fora disto, acho que também há um lado que tem a ver com uma maior tendência para o egoísmo, ou seja, pessoas que têm elas próprias uma vida mais autónoma e, portanto, menos noção de comunidade, mas imagino que não é... Há um trabalho muito interessante sobre isso, não é? Sobre essa questão de ser mais individualista ou mais comunitário e como isso pode influenciar. Mas eu estou a dizer isto com aquela autoconfiança de quem julga que sabe alguma coisa. Há algum trabalho sobre isso que é interessante. Eu não mais uma vez, é tão intuitivo que eu tenho de desconfiar mais. Pois, pronto, porque, faz sentido. Sim, porque faz sentido. Mas há alguma ideia, mas tipicamente, quando nós olhamos só para a demografia, portanto, as pessoas que são dos movimentos anti-vacinas, é muito raro virem de classes sociais pobres ou mais baixas, ou virem de níveis de educação muito baixos. Portanto, é possível que Portugal, de certa forma, tenha sido protegido por ainda não ter chegado cá essa moda. Mas não acho que seja... Eu tenho a sensação que o papel dos cientistas, especialistas e até médicos, não foi posto em causa, foi posto em causa com o evoluir da pandemia e do seu cansaço. É possível ver isso na evolução das pesquisas de temas na net, etc., que esse papel dos cientistas foi posto em causa? Ao longo desta pandemia. Nós não sabemos se foi posto em causa. O que nós vemos é que houve uma saliência muito maior, né? Porque de repente começou-se a falar de ciência, começou a falar de cientistas, começou a haver cientistas nos passaram a ser como foram os economistas em 2008, sim, 2009. Para o bem e para o mal. Sim. E começou a haver começou-se a falar muito mais. Isso nós vemos no Twitter, vemos nas pesquisas no Google, vemos nos média em geral, portanto, principalmente a análise que nós fazemos é mais aos médias escritos, a presença, os termos e a presença de cientistas especialistas em ciência no espaço público. Portanto, então nas televisões é brutal, é esmagador. Exatamente, não havia praticamente nada. Tinha havido um estudo, por exemplo, em Portugal, até promovido pelo Instituto de Ciência Plana Godinho, que agora está no CERN, sobre a presença da ciência e dos cientistas na televisão, e era assim, era residual. E agora de repente não é? Mas pronto, naturalmente esta visibilidade também traz efeitos negativos, ou possivelmente nós ainda não temos os resultados, mas é algo que nós estamos a estudar, se a confiança também está a ser afetada ou não. O que é interessante? Houve países onde isto foi fortemente politizado, o combate à pandemia, como nos Estados Unidos, não é? E daí ver-se essa tal coisa que estavas a dizer, não é? De que eles seguir há uma correlação praticamente linear entre os Estados que vacinam e a probabilidade de votar do Partido Democrata. E este que nós não vemos em países onde o debate não foi tão politizado. Portanto, não houve partidos que fizeram de bandeira política o combate à pandemia devia ser feito de outra forma, ou haver negacionismo e por aí fora. Portanto, em Portugal, praticamente todos os partidos, como em muitos outros lugares, praticamente na Europa, praticamente todos os partidos concordaram que devia haver algum trabalho. Portanto, não foi tão politizado. O que é interessante para o estudo da pandemia em particular é que vem do nada. Okay? Portanto, quando nós estávamos a falar sobre estes enviesamentos e as tendências confirmatórias, portanto, confirmar aquilo que eu já penso e por aí fora, é muito difícil fazê-lo quando nós fazemos de política, ou é muito difícil fazê-lo em muitos outros temas, porque as pessoas já têm opinião sobre o assunto. Se calhar já veio dos pais, se calhar desde a infância ouviram falar sobre política, portanto, não há um estado zero.
que nós consigamos avaliar. Mas há 2 anos ninguém tinha opinião sobre a utilização de máscaras na rua. Há 2 anos ninguém tinha opinião sobre se devia haver confinamentos ou se não devia haver confinamentos ou autotestes e por aí fora. Portanto, como isto surge do nada, do ponto de vista científico é muito interessante estudar. Não há estas tendências confirmatórias. E elas podem vir. Mas as pessoas criaram uma opinião. E essa opinião, como para a grande maioria das pessoas não é formada por causa dos artigos que leram, dos números que viram e por aí fora, porque não há essa capacidade de compreender o que está a passar, tiveram de escolher em quem é que acreditam. E então ver isso a surgir do ponto de vista de o que é que representa para mim uma autoridade é muito interessante. És do Carmo Gomes ou do Simas? Pois, é um bocado assim, não é? Em quem é que eu escolho acreditar? Que é uma coisa extraordinária, porque nenhum de nós... Quer dizer, as pessoas sabia que era um nem era nem o sabia outro. Nem outro, nem sabia o suficiente sobre vírus ou imunologia ou pandemias ou epidemiologia para poder ter uma opinião. Mas as pessoas tiveram... É engraçado porque agora neste momento é raro a pessoa que não tem uma opinião. E essa polarização é muito interessante de se observar e a rapidez com que ela ocorre e porquê. E então, como é que eu escolho ser de equipa 1 ou equipa 2, não é? E em alguns países em que foi politizado era fácil, ou em teoria é mais fácil, porque eu já acredito naquele partido, eu já acredito naquela pessoa, portanto eu vou seguir o que ela diz. Aquilo traz um lastro anterior até ao nosso próprio nascimento, na maior parte dos casos. Exatamente. Portanto, há aqui e neste caso aqui é interessantíssimo. Portanto, no caso dos países em que não foi politizado, como é que eu decido? Como é que eu escolho? Para que houve pelo excesso de presença dos cientistas, excesso, não interessa se foi excesso ou não, mas por muita presença dos cientistas no espaço público, houve uma espécie de sacralização dos cientistas. Uma coisa, aliás, que já aconteceu com os políticos e até que está a começar a acontecer com os juízes. Ou seja, aquelas pessoas que eram um poder distante, que nós não associávamos a características pessoais daquelas pessoas, era aquele poder. Achas que houve um processo de banalização e de sacralização da ciência e dos cientistas? Isto agora é uma opinião muito pessoal e não tem nada, eu não tenho investigação nisto e não conheço investigação nisto. Portanto, agora é mesmo só um pitite. Eu acho que sim. E acho que foi algo que eu no início da pandemia ainda estava trabalhava no Instituto Gulbenkian de Ciência nesta questão de comunicação, nestas questões de comunicação de ciência e de chamado outreach, portanto, como é que nós falamos, como é que nós chegamos a diferentes públicos e na altura eu pedi e cheguei a enviar um e-mail para diferentes instituições científicas em Portugal relacionadas das ciências da vida a pedir para haver o mínimo de cacofonia possível. Portanto, quando muito para uma instituição nomear uma pessoa pudesse funcionar um bocadinho como porta-voz e para tentar ser o mais coordenado possível. Porque nós sabemos da investigação, por exemplo, em teoria de risco e do comportamento, que nestas alturas, em alturas de crise, é importante que haja liderança e é importante que haja uma capacidade da comunidade de seguir instruções boas, que sejam boas para a comunidade todas, mesmo que nos prejudiquem individualmente. Um também, que é não podiam ter falhado mais nessa eu acho que podiam ter falhado mais. Há muito espaço para falhar, mas... É que eu na cacofonia não estou muito bem a ver. Até organizámos a cacofonia, que é um plenário de cientistas passado em direto na televisão, que é a institucionalização da cacofonia. Eu não acho que as coisas tenham sido bem estruturadas. Eu não concordo com o modelo que foi seguido. Não tenho muitos dados para perceber qual é que é o impacto. Acho que o que nós vamos conseguir fazer a médio prazo é tentar ver os países onde as coisas foram feitas de maneira diferente e ver o que é que funcionou melhor. Em Portugal, a certa altura, surge uma voz autoritária, não é? Que é de um militar que vem pôr ordem no galinheiro, que é a expressão que eu mais ouvi, que é mesmo horrível, mas é esta ideia de que precisamos de uma autoridade que nos venha dizer porque nós não conseguimos auto-organizarmos. Precisamos de uma autoridade intelectual, não estou a dizer que ele não é intelectual, mas a sua autoridade não é por ser uma autoridade intelectual, é uma autoridade da força, da imagem de força. E é uma imagem que me preocupa. Em relação aos cientistas, eu acho que há uma incompreensão profunda do que é ciência, de como é que a ciência é feita, e esta incompreensão não é só da comunidade em geral, da população, é dos nossos políticos, é da elite.
fala-se tanto, né, das duas culturas e é muito comum uma pessoa ouvir dizer de pessoas cultas e educadas que teriam vergonha de dizer eu não percebo nada de arte, dizem eu não percebo nada de ciência, né? Portanto, isto criou uma espécie de desresponsabilização, desculpabilização de que eu não preciso de saber de algo que é tão fundamental e a verdade é que a maior parte dos políticos e dos decisores são profundamente desconhecedores da ciência, do processo científico, do método científico. E então nós tivemos um primeiro-ministro a dizer para os cientistas se entenderem, por favor. Nós tivemos um gabinete, coisa um bocado perturbante de ouvir, não é? Nós tivemos um gabinete de crise que era formado por meio governo e não incluía o Ministério da Ciência. Já vamos falar disso, vou falar disso, é para acabar aliás a falar sobre isso. Mas essa questão de nós não compreendermos e não compreendermos as vozes e não sermos capazes de distinguir, então houve muita presença dos cientistas, houve presença que eu acho que foi contraproducente. Eu acho que não sei qual é que foi o impacto, porque eu acho que as coisas em Portugal, pelo menos nesta questão, por exemplo, da vacinação, que é crucial, estão a correr bem e é só a coisa mais importante que nós podemos fazer. Em tudo o resto tem havido muito barulho, mas há uma questão aqui que para mim é bastante mais importante, que que tem a ver com isso que estavas a dizer da autoridade e por aí fora. Durante algum tempo, ou durante muito tempo, a imagem do cientista era a imagem do Einstein de bata branca, um gênio incompreendido e pronto, que nós tínhamos de ouvir porque ninguém estava ao nível daquele QI. E essa aura da autoridade que vem, que vem de ser homem branco e de ser doutorado em não sei o quê, e de ser muito famoso e por aí fora, e de ser cientista, essa aura que vem colada a essa caracterização, perde-se quando começam os cientistas a aparecer em todo lado. Então, por um lado, a comunicação de ciência procurou muito aproximar os cientistas dos cidadãos, com esta premissa de que quanto mais as pessoas soubessem de ciência, mais as pessoas iriam gostar de ciência. Chamava-se o modelo do déficit, era só não gostava, só não amava a ciência que eu não compreendia. É típico de todas as pessoas de uma determinada área acharem que as pessoas só não gostam de porque não conhecem, não é? Mas criaram-se todos os movimentos de comunicação de ciência baseados nesta premissa, em que dos cientistas irem às escolas, dos cientistas irem à televisão, dos cientistas tentarem simplificar ao máximo o que faziam, não serem chatos, não dizerem as coisas de uma forma complicada. E então criou-se aqui uma situação muito estranha. Por um lado, há uma certa arrogância dos cientistas que eu acho que é profundamente contraproducente. Por exemplo, no caso das vacinas ou dos organismos geneticamente modificados, no caso das medicinas alternativas, em que é dito quase às pessoas: vocês são burras, acreditam nisto. E o que, quer dizer, pronto, eu não acho que faça sentido e é contraproducente, e para isso temos dados. Não funciona. Só polariza mais, só afasta mais as pessoas, só faz com que as pessoas resistam mais àquele tipo de informação. A resposta de nenhuma pessoa vai ser dizer: pois se calhar sou burro. Pois é, agora estou a pensar nisso, se calhar sou burro. Ainda bem que me disses, porque eu nunca tinha pensado no assunto. E há um lado, esse lado, mais uma vez, de pouca empatia, de falta de humildade, que não. Isso nós sabemos que não funciona e, no entanto, continuamos a fazê-lo. Continuamos a ter alguns dos comunicadores de ciência, dos cientistas a falar de uma forma profundamente arrogante, na minha opinião. Do outro lado, se nós queremos trazer as pessoas para falarem de uma maneira mais simples e que simplifiquem os processos da ciência e que a tornem acessível, normalmente é essa a palavra, corremos o risco das pessoas passarem a achar que percebem de facto porque perceberam aquilo tudo. Uma pessoa deu ali uma palestra durante uma hora e uma pessoa pensa: eu percebi isto, portanto eu já estou a este nível, porque não houve aqui nada que eu não tivesse compreendido, não é? E então este esforço de melhor comunicação de assuntos muito complexos também pode ter esse lado contraproducente. E depois existe toda a visibilidade disse uma coisa a semana passada e agora digo outra, que era exatamente o que nós estávamos habituados a ver nos chamados pandits, não é? Nos economistas, analistas políticos, que diziam uma coisa e o seu contrário com toda a facilidade, sem qualquer sem no fim dizer enganei-me, ou há 2 anos eu estava completamente errado. Há um estudo muito interessante do Philip Tetlock, que é
sobre se as pessoas, se os peritos em previsões conseguem prever alguma coisa. Ele escreveu uma série de livros sobre isso, um deles em que basicamente o que ele fez foi mandar durante anos a pessoas muito famosas que apareciam na televisão, comentadores políticos, para fazerem previsões. Então o que é que acha que vai acontecer em relação ao Médio Oriente, à China, e mandava uma lista de coisas e as pessoas faziam as previsões e depois comparou as previsões que as pessoas tinham feito com a realidade e basicamente não acertavam nada, não é? Eu sei, eu próprio já fiz previsões e portanto tenho consciência disso. Nós brincamos muito nisso. O Niels Bohr, que era um físico muito famoso, dizia que é muito difícil fazer previsões, principalmente sobre o futuro. Então, exatamente. E é muito difícil. Portanto, quando uma pessoa faz previsões, tem de vir com uma margem de erro ajustada ao nível de segurança que se tem ali. E para nós, por exemplo, cientistas, que nos fartávamos de ver pessoas na televisão a fazer este tipo de previsões com um nível de confiança muito elevado e a falharem-nas, depois ver os nossos colegas a fazer isso custa bastante. Achas que temos demasiada, ou seja, pegando naquela ideia da desacralização, é uma ideia que eu sou sensível, apesar de até contrariar algumas das minhas convicções políticas, mas eu acho mesmo que qualquer tipo de poder tem, apesar de tudo, a necessidade de alguma distância simbólica. E não estou a falar de autoritarismo, estou a falar que temos demasiada proximidade. Agora vou ser provocador, continuo a pedir apenas uma opinião pessoal, esta parte não é científica, não é? Temos demasiada proximidade e até democracia neste momento na relação com o discurso científico, e temos que voltar a ser menos transparentes. Há sempre dois lados, não é? Há um lado de princípio, não é um lado pragmático, não é um lado da política, da realpolitik. Pois eu tenho um problema com isto. Eu estou-te a dizer isto e estou a sofrer exatamente a mesma coisa. O meu lado dos princípios e o meu lado pragmático. Eu acho que nós historicamente, e agora aí estou a entrar claramente no campo da antropologia e por aí fora, havia esta questão da autoridade, não é? Em qualquer povo havia uma forma de distinguir, por mais primitiva que fosse a forma, havia uma forma de distinguir entre o chefe e a plebe. Mas se pode haver um lado contraprodutivo, sim, mas eu vou dar o mesmo exemplo que estava a dar em relação ao conhecimento. A solução não pode ser nós mantermos as pessoas na ignorância. A solução tem de ser nós conseguirmos temperar isto. E ao dar conhecimento, dar essa metacognição, a noção de que eu não sei. E acho que em relação à proximidade com políticos, à proximidade, ou esta aura de autoridade, eu acho que esse é o caminho fácil. Portanto, nós mantermos um certo distanciamento, mantermos uma certa autoridade, eu acho que funciona do ponto de vista pragmático. Eventualmente pode não funcionar a médio prazo, porque também traz as suas consequências negativas. Temos de conseguir temperar o que é que confere a autoridade, não é? Portanto, porquê que aquela pessoa, e não é através dos títulos, e não é através da bata branca, e não pode ser através da Torre de Marfim, tem de ser através de uma certa capacidade de conseguir distinguir quem é que sabe o que é que está a falar e quem é que não sabe o que é que está a falar. Que tem a ver com quem é que é um bom político e quem é que não é. A pessoalização, ou seja, eu à medida que vou conhecendo características pessoais de um cientista, de um político, de um juiz, tanto faz, começa a confundir a sua autoridade com as suas características de grupo, que é dada pelo grupo e não individualmente, pela falta de autoridade que todos nós temos enquanto seres humanos, não é? Com e vice-versa, não é? Se etc. nós vemos um mau cientista, não é? Um mau magistrado, isso também pinta mal todo o grupo, não é? Portanto, há essas duas relações. É difícil, não é? Mas ou nós mantemos estas formas de autoridade, ou estas formas de distância, ou estas formas de diferença de conhecimento, ou nós tentamos um sistema alternativo que seja conseguir fazer o que é difícil, não é? Portanto, o que é difícil é sempre nós separarmos o trigo do joio, é fazermos o filtro, é nós percebermos onde é que estão as zonas cinzentas. E eu acho que se nós é muito mais fácil um sistema autoritário, não é? E ainda hoje vinha a propósito da invasão do Capitólio. Os sistemas autoritários estão a ser os que eficazes estão a ser aqueles que funcionam. Por essa coisa assim, os sistemas autoritários que funcionam bem, peço desculpa, não é isto que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é aqueles que parecem ser mais competentes, são mais fáceis, são eficazes no combate à pandemia, evidentemente. Exatamente. É mais fácil, não é? E hoje vinha hoje de manhã estava a ler,
a propósito de um ano da invasão do Capitólio, um estudo que saiu sobre a percentagem de americanos que aceitariam violência política, violência do Estado, que viesse do Estado. E essa percentagem tem vindo a aumentar, o que não seria contra. E esta ideia de que nós precisamos de uma voz forte, de um homem másculo, um militar que nos tire das embrulhadas, é sempre uma ideia tentadora quando as coisas ficam complicadas. Não, e aliás, uma das apostas, agora falando de política, da extrema-direita, é ajudar a criar o caos para criar a vontade da ordem. Disso, não é? E porque quanto mais cansativo é, quanto mais complexo é, maior será a nossa vontade de algo que nos possa fazer desligar o sistema 2 e descansar. E isso, pronto, há estudos interessantes sobre isso, mas há um lado de infantilização quase, não é? Nós querermos que alguém venha e tome conta de nós. E a única coisa que eu posso dizer é que espero que isso certamente funciona mais facilmente, que isso certamente é mais fácil. O lado mais difícil, não é conseguir compreender em que circunstâncias é que alguém pode querer que venham e tomem conta de nós, não é? Em que circunstâncias é que eu acabo a Primeira República, não é? Eu saio da monarquia num caos completo e eu quero que venham Salazar, porque pelo menos as coisas se organizem. E eu venho de uma família ou de uma parte de uma família que achou muito bem quando Salazar chegou, porque o que havia antes era um caos. E era uma confusão, e era tiros, e era governos que não se seguravam, e finalmente chega alguém que dá alguma estabilidade. E como é que não se compreende isto, não é? Eu acho que é super intuitivo. É muito. Como é que não se tem empatia com pessoas que estão tão cansadas e que querem isto? Eu compreendo-as, mas espero que a gente consiga arranjar alternativa. Vamos ao que comprometi aos riscos do Big Data. Há 5 anos o New York Times teve acesso aos dados recolhidos por uma única aplicação telefónica e colocou-a de forma anónima no seu site. Provou que é possível traçar a vida de uma utilizadora, incluindo as horas a que saía e entrava no trabalho, ou até qual era o seu dentista, tudo. Há aplicações que trocam informações até 14 mil vezes por dia, já para não falar do sistema operativo. Como é que se garantem níveis mínimos de privacidade sem se viver como um ermita digital, ou aquilo que eu ouço muitas vezes, pedir às pessoas para que sejam autênticos especialistas de segurança no seu cotidiano, o que é evidentemente uma impossibilidade? Eu acho que tem de haver legislação e tem de haver regras e tem de haver limites ao que pode ser feito. E eu vou dar um exemplo da primeira Revolução Industrial, que é um exemplo que eu já tenho dado, que é, nós estamos a viver a 4ª Revolução Industrial, não é? Ou a chamada Revolução Digital. Mas se nós pensarmos sempre na primeira, quando começámos a ter o tear mecânico e as minas de carvão, elas eram basicamente todas operadas, na Europa, na Inglaterra e por aí fora, eram operadas por crianças. Quem operavam os teares eram crianças, quem estava nas minas de carvão eram crianças. E os argumentos que se ouviam na altura para manter esse status quo são muito parecidos com os argumentos que nós ouvimos agora. Portanto, havia uma série de companhias, de empresas grandes, não é? Que tinham este poderio e que diziam coisas do tipo: não dá, é impossível, o impacto económico de fazer as fábricas, as máquinas adaptadas a mãos adultas é insuportável, portanto todas as economias colapsariam, ou os túneis nas minas são demasiado estreitos, nunca vai ser possível caber lá um adulto. E foi preciso começar a haver legislação a limitar, no início nem sequer era proibir, não era limitar o trabalho infantil para coisas que nós agora achamos absolutamente chocantes, e começar a haver fiscalização, portanto multas para as minas que tivessem lá crianças, para as fábricas que tivessem lá crianças ao fim de semana, ou que tivessem crianças com menos de 9 anos, portanto coisas assim, para as coisas começarem a mudar. Claro que foi um processo, nós demorámos 100 anos até ter legislação séria da Organização Mundial do Trabalho sobre o trabalho infantil, mas houve uma aceitação
social de que aquilo não estava correto, portanto nós tínhamos de arranjar alternativas. Eu acho que o discurso. E muitas vezes a legislação antecipa-se a isso, não é? Ou seja, ela ajuda a criar. Há um movimento que diz isto não pode ser, não é? E depois há uma legislação que ajuda a depois tornar isso hegemónico do ponto de vista social. Exatamente, e não só a primeira legislação, não só a legislação, porque a legislação sozinha não creio que seja suficiente, mas a legislação seguida de controlo. Portanto, de controlo, o enforcement, que a legislação seja de facto aplicada e com multas e por aí fora. É bastante mais difícil, porque estamos a falar de uma coisa mais difícil de controlar por quem tem os instrumentos mais todos. Uma vez os argumentos eram os mesmos. Diziam, há tantas minas, não vai ser possível ter um fiscal por cada mina. Ou há tantas fábricas, não vai ser possível controlar. Mas aqui é o contrário. Aqui é exatamente o oposto. O poder está tão concentrado. Mas o conceito, conceptualmente é a mesma coisa. Esta ideia de que não é possível. E no início a Inglaterra tinha 3 ou 4 fiscais que de facto não... Mas só o facto de começar a haver fiscais e a haver multas e começarem a ir fez com que começasse a haver uma redução, não é? E depois deixou-se socialmente aceito e tal. Neste momento eu acho que nós estamos, eu falo muitas vezes com colegas meus especialistas, que também trabalham nesta área, que estão convencidos ou que não é possível ou que qualquer tentativa de controlo é uma regulação excessiva, portanto que não devia haver e que a autorregulação que vai funcionar. Acreditas na autorregulação? Eu não vejo exemplos de autorregulação historicamente, portanto não sei porque é que agora iria ser diferente. A autorregulação funciona quando a regulação já vai bastante à frente. Quando existe outra regulação. Sim. E quando existem regras. E um exemplo que me dizem sempre, olha para o Código da Estrada, não há polícias em todo lado e funciona. Ao que eu respondo, funciona porque há um Código da Estrada, porque há alguns polícias que vão, e porque há multas, porque se deixasse de haver é o mau exemplo por uma razão. Deve ser a coisa que eu mais vezes fui punido na minha vida. Na realidade foi a única coisa que fui punido várias vezes na minha vida. Foi por violação do Código da Estrada. E basta ir a sítios onde não há esse controlo para ver como de facto é o caos, não é? Portanto, acho que o Código da Estrada é exatamente o oposto, o exemplo de como a autorregulação não funciona. Portanto, aqui eu acho que não funciona, não tem funcionado, não vai funcionar, e acho que é preciso que haja legislação e que é preciso que haja capacidade de controlar. É verdade que no início as multas serão poucas, mas serão as que serão. Já começámos a ter, por exemplo, na sequência do Cambridge Analytica, portanto, multas. Eu devo dizer que aqui há uma diferença em relação a tudo o que existiu até agora. É a primeira vez que temos um poder concentrado com mais poder do que praticamente todos os Estados. E isso não acontecia nas minas, não é? Portanto, não, mas também há aqui um desequilíbrio de poder político que nunca verdade, existiu. mas também tínhamos os Rockefellers, não é? Portanto, que tinham um poderio económico enorme graças... Nunca conseguimos regular a banca, como sabemos. Sim, mas tínhamos os dos comboios, não é? Do aço e por aí fora. Portanto, houve uma série de poderios que fomos tentando regular, mas e que eu concordo, mesmo a questão do trabalho infantil, nós de certa forma descentralizamos, não é? Que sabemos que continuamos a ter, só que já não o vemos. Não é? Foi para outro sítio, não é? Exatamente. Onde a regulação não funciona. Mas só a ideia de que há legislação e de que há regulação é um salto civilizacional. E enquanto não o dermos, enquanto não assumirmos que precisamos de haver legislação e precisamos ter regulação, vão continuar a fazer o que entendem. E mesmo, por exemplo, nesta questão da desinformação, se nós sabemos que há coisas que funcionam, do tipo ou de mascarar ou de retirar, isso tem de ser feito e tem de haver punição quando não acontece. O problema também é que instalou-se um discurso sobre a própria liberdade de expressão, que é muito interessante. E nesse sentido eu acho que a pandemia veio ajudar, porque na pandemia, antes, esta discussão era muito política. Eu sou um feroz defensor da liberdade de expressão. Sim. Porque depende demais, porque depende dela. Sim. A minha vida, se não fosse por outra razão. Sim. Mas eu acho que há uma enorme confusão sobre a ideia de liberdade de expressão e de deixar que há uma área do mundo que não tem regulação. Há uma área da nossa existência que não tem regulação. Não é? Eu sobre isso diria 2 coisas. A primeira é que eu acho que a pandemia foi muito útil, porque antes nós falámos disto principalmente no contexto político, no contexto do Trump, no contexto da desinformação política. Quando começámos a falar sobre isto no contexto da desinformação de saúde, de certa forma facilita, porque há objetivamente coisas falsas, há objetivamente mentiras, e isso facilitou de certa forma ao Facebook, ao Twitter e por aí fora identificarem desinformação. Aliás, as pessoas que estão a ser bloqueadas das redes sociais é por desinformação relacionada com a pandemia. Eles tinham dito uma série de mentiras antes políticas que não houve força para os retirar. Mas quando dizem que as vacinas não funcionam ou que têm de tomar alexívia, não sei o quê, é mais fácil apagarem-nos. Portanto, há pessoas que estão a ser retiradas das redes sociais, políticos que estão a ser retirados por mentiras relacionadas com a Covid.
e não pelas outras mentiras que disseram antes. Portanto, esse é um dos aspectos. O outro, portanto, nesse sentido, abriu-se pela primeira vez caminho a que pessoas sejam eliminadas, a que a informação seja completamente apagada, sem desculpas. E isso foi útil porque pode ser que, aliás, eu há 2 anos, se fosse fazer uma pesquisa no Facebook por vacinas, o primeiro coisa que me aparecia era um movimento anti-vacinas e agora aparece o CDC, ou o CDC a dizer vai procurar informação fiável. Portanto, houve aqui houve aqui uma melhoria que eu acho que, de certa forma, foi a pandemia que trouxe. O segundo lado que tem a ver com a liberdade de expressão. Já existe legislação na maior parte dos Estados sobre a liberdade de expressão e o que é que constitui liberdade de expressão. Portanto, a ideia de que nós, ao retirarmos informação falsa ou mentira ou discurso de ódio ou por aí fora das redes sociais, vai contra a liberdade de expressão, é interessante, porque parece que é como se não houvesse noção de que isto já é proibido numa série de mais uma vez, aí a legislação já existe, é só garantir que as redes sociais a cumprem. E esse lado, não é? É um lado muito esse debate de se nós estamos a limitar, eu acho que é importante, e por isso é que também muitas vezes a União Europeia não se entende, não é? Porque tem pessoas que vêm do antigo Bloco de Leste que são muito mais sensíveis à questão do Estado poder regular o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer no meio público, do que se calhar estão os franceses ou estão os ingleses, agora os ingleses já não estão neste debate, mas do que estão outros povos neste debate. E é certamente uma questão importante, mas o passo onde nós estamos ainda é muito atrás. Em relação à legislação que existe, ela não está a ser cumprida. É conhecido o caso de um bot criado pela Microsoft em 2016, que aprendia a responder na net à medida que acumulava informação sobre a nossa linguagem, e acabou a aprender valores xenófobos e insultos, e até insultar nos diálogos, utilizar insultos racistas. Ou a tentativa de gerar penas judiciais com recursos a algoritmos e estes darem penas mais pesadas a negros e a pobres. Quem é que, mais uma vez, e isto tem um perigo maior, não é? Porque estes bots, ou seja, quando as coisas acontecem assim, há uma ilusão de neutralidade, ao contrário de quando vemos alguém a fazê-lo. Como é que, quem é que pode regular esta ferramenta, até porque estão protegidos os direitos de segredo, do segredo comercial? Isto tem a ver um bocadinho com o que tu estavas a dizer, mas isto não pode ser regulado a nível nacional, ou seja... E estamos em fronteiras muito difíceis, até porque para regular é preciso conhecer, é preciso saber, é preciso ter acesso àquela informação. Como é que a gente quebra o muro de sigilo que existe e que nos pode levar para caminhos muito mais perigosos do que poderíamos até hoje imaginar? Essa questão é mesmo muito importante e tem a ver com duas propriedades intrínsecas da inteligência artificial. Que eu vou tentar explicar. Eu acho que se as pessoas só tivessem uma noção de estatística, só se podia ensinar uma noção de estatística, mas toda a gente sabia isto, seria a distribuição normal. O que é a distribuição normal? Se eu pegar numa sala vou pegar numa sala qualquer, com um monte de gente, há 200 pessoas, e eu alinho estas pessoas por altura. Okay? Portanto, eu ponho os mais baixinhos aqui, depois um bocadinho mais altos aqui, 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 até ao mais alto de todos, e os que forem exatamente à mesma altura ficam atrás uns dos outros, portanto fazem uma fila. E então o que acontece é que o mais baixinho se calhar vai ficar sozinho, e depois um bocadinho alto já tem 2 pessoas atrás, e depois aqueles que estão ali numa altura média têm uma fila enorme atrás deles, e depois o mais alto também vai estar sozinho. Então se eu desenhar isto dá um sino. Dá uma curva como se fosse um sino. Sim. Como se fosse um sino, não é? As pontinhas, não é? Os muito baixinhos e os muito altos não têm ninguém, e a média, os que estão ali naquela altura média, tem imensa gente. Pronto. É o que também se utiliza geralmente para medir a competência, não é? Que a maior parte está no meio, não está na exatamente, portanto o QI, não é? A inteligência é assim, há pouquinhos muito baixos e pouquinhos muito altos, e a maioria está ali. E esta distribuição usa-se para praticamente tudo que tenha um número muito grande e que as probabilidades disso acontecer sejam mais ou menos independentes, ou seja, o facto de a minha altura é independente da altura da tua altura, da tua altura.
E então, o que faz é, então, quase sempre que surge esta curva em 1. Portanto, é um termo importante. A estatística está sempre a aparecer esta curva em 1. O que é que acontece? O que acontece é que os que estão nas pontas, tipicamente nós não sabemos quem eles são, o que é que ali está. Isso tem influência, por exemplo, para a questão das antivacinas, porque pode ser ali um movimento muito pequenino, mas que é fortemente amplificado pelas redes sociais. São só ali meia dúzia de pessoas num extremo, mas parece que são imensas. Também é daí que vêm as ideias boas, muitas vezes, né? Surge uma ideia ali raríssima e toda a gente está a pensar o contrário. Não, quando estás a dizer, é aí no extremo, não é? É no extremo, exatamente, nos extremos, nas diferentes pontas, exato, sim, é importante distinguir. E o que a inteligência, o mecanismo da aprendizagem automática, de ensinar os computadores a aprender, o que eles fazem muitas vezes é apagar ou eliminar aqueles que são os mais raros. Portanto, esses extremos, e focam-se na maioria. Portanto, por exemplo, se eu estou a ensinar uma coisa de inteligência artificial a distinguir entre um cão e um gato, então eu estou a mudar montes de fotos de cão e montes de fotos de gato, e cada vez que o algoritmo acerta, eu digo muito bem, algoritmo, aprendeste, pronto, este era um cão, este era um gato, e o algoritmo vai arranjar uma maneira de distinguir lá o que era um cão e o que era um gato. Depois vai aparecer assim um meio esquisito, não é? E o algoritmo elimina. Eu já não quero saber desta pessoa para nada. Em que é que isto é grave? Vamos imaginar que eu estou a escolher alguém para entrar na universidade. Eu já vi uma colega tua gabar-se de que era assim que estavam a escolher as pessoas para trabalhar na sua própria universidade. Isto está a ser utilizado por inteligência artificial. Então o que é que acontece? Não é? Vamos imaginar que eu estou a escolher alguém para entrar na engenharia. Não é? Então eu olho para 20 anos ou 40 anos de pessoas a entrar em engenharia e o computador vai aprender por estes 20 anos de passados de entrar na engenharia. O computador vai escolher uma mulher negra? O computador vai escolher sempre pessoas iguais umas às outras. Vai escolher pessoas iguais umas às outras, não é? Porque é o que teve a escolher nos últimos 20 anos. O que nós aprendemos é que quem entra na faculdade de engenharia são homens brancos, não é? E se há uma mulher negra que é fenomenal e é a melhor aluna do não sei o que do curso e tem ali umas coisas do liceu e por aí fora, é um outlier, portanto está na pontinha da distribuição, e nós esquecemos-la. Então, muitas vezes o algoritmo, não só o que ele procura encontrar a média, encontrar o que é o valor central, o que é o que tem mais sinal, o que está ali com um monte de gente atrás, como amplifica isto por ir eliminando aqueles que não conseguem perceber porque não entram no padrão. Podemos dizer que faz, aliás, duas coisas em conjunto, que é promove a mediania, é a primeira, não é? Pode ser. Segunda, reduz a diversidade. Reduz a diversidade. Sim, portanto são consequências sérias. E agora dizem-me assim, está bem, mas uma pessoa consegue meter num algoritmo facilmente uma linha de código, está bem, mas eu quero um terço de mulheres negras. E é fácil. Eu de facto chego lá e ponho isso. Ok, mas olha, destas características, eu quero que a minha distribuição final não seja só esta maioria, eu quero que ela tenha este aspecto. E funciona. Mas isto é uma cota. E independentemente do que nós pensamos sobre o sistema de cotas ou não, nós andamos há 40 anos a discutir sistemas de cotas para uma série de coisas, por exemplo, para o Parlamento e por aí fora. E isto é uma linha de código que alguém põe lá escondida, e nós não sabemos. Podemos criar as cotas sem sequer ter qualquer debate pondo no algoritmo. Exato. Até pode às vezes ser o próprio programador, com a melhor das intenções, não é? Ver, epá, isto só me está a dar homem branco, deixa-me lá fazer aqui qualquer coisa. E se calhar nunca vou falar em cotas, se calhar nunca vou falar em discussão sobre vantagens e desvantagens e o impacto social e por aí fora, mas deixa-me pôr aqui qualquer coisa que é para isto andar sempre assim. Que eu acho muito assustador em todos os fascinados pela tecnologia, que não é definitivamente o meu caso. Fascinados, que eu estou a falar, fascinado sou, mas os deslumbrados, não é os fascinados. Sim, que são um perigo, um enorme perigo. É a exata completa ausência da consciência de que o debate político, para coisas boas e para coisas más, faz um caminho que a tecnologia não consegue fazer sozinha. Pois. Então é um caso, não é? Estes casos de algoritmos racistas, de algoritmos discriminatórios, que cada vez são mais famosos, de algoritmos que não conseguem distinguir ou que classificam, por exemplo, imagens de homens negros como sendo macacos ou de mulheres negras, algoritmos que não, até para efeitos de saúde, não é? Que foram só treinados em peles brancas. E então, por exemplo, estes oxímetros de pulso que agora se usam muito,
para sentir o nível de oxigênio. Há 2 tipos de lasers, o verde e o vermelho, e um deles é muito menos sensível a peles escuras. E então as pessoas com pele escura podem já ter níveis de oxigênio muito mais baixos que eles não detectam nos oxímetros, porque são tecnologias que são desenvolvidas com amostras enviesadas. E isto há imensos exemplos na história destas coisas a acontecer. E depois, agora um dos argumentos que os meus colegas usam imenso quando eu falo sobre isto é: ok, mas então o problema não é do algoritmo, o problema é da sociedade. A sociedade é que é enviesada e o algoritmo, quando muito, espelha isso. Verdade. Fixa, mas é que ele não espelha só, ele fixa, não é? E faz 2 coisas. Primeiro, eu acho que quando se aceita este passo, aceita-se que o algoritmo não é neutro. Isso não existe. Porque estes algoritmos, uma coisa era os algoritmos à moda antiga, que nós fazíamos antes que escrevíamos o código legal à linha. Estes algoritmos que aprendem com os dados, que aprendem através dos dados, aprendem o que lá está. Se o que lá está é enviesado, o algoritmo é enviesado. Não há distinção entre o algoritmo e os dados, porque outros dados tinham dado um algoritmo diferente. Outros dados tinham dado uma inteligência artificial diferente. Então, nesse exemplo do bot que fica mal educado e por aí fora, se ele tivesse sido treinado numa população profundamente educada, muito simpática, isso não tinha acontecido, não é? Ia ser treinado numa população em que as pessoas discutem, se ofendem e por aí fora, e vai apanhar isso. Portanto, o algoritmo, que é um bot que comunica nas redes sociais, parece que é neutro. É um bot que comunica nas redes sociais. Mas um bot que comunica nas redes sociais, que aprendeu numa rede social ou noutra rede social, é diferente. Ele estruturalmente é diferente. O que lá está, o código que lá está, é diferente. O que ele descobriu como padrão é diferente. Então, neste tipo de algoritmos novos de inteligência artificial, da aprendizagem automática, não há distinção entre os dados e o algoritmo. Portanto, como os dados não são neutros, o algoritmo nunca pode ser neutro. Mas isto já é um passo, não é? Portanto, assumirmos isto já é um passo. Sim, e agora vem o segundo, que é: não é só um espelho, não é? Porque apanha uma certa parte dos dados, portanto não espelha os dados todos, ele escolhe que parte dos dados é que são relevantes ali, como depois os amplifica porque vamos dar um exemplo de um algoritmo. Amplifica sem escrutínio, ainda por sem cima. escrutínio, muitas vezes porque são caixas negras, não é? Porque têm estas questões comerciais e nós não podemos saber o que é que lá está. Outras vezes porque nós não queremos que se saiba o que é que lá está, porque depois as pessoas que soubessem podiam enganar o algoritmo, portanto sabiam que respostas é que tinham de dar, por exemplo, para fugir. Vamos manter-nos no exemplo. O exemplo mais famoso é de um algoritmo que serve para ajudar o juiz a definir o valor que se pode pagar a caução. A caução. E neste algoritmo, mas o conceptualmente é a mesma coisa, não é? E não se quer que se saiba o que é que está dentro do algoritmo, porque senão as pessoas enganavam o algoritmo, davam as respostas certas para terem uma pena, uma caução mais baixa. Mas depois a maior parte das vezes é porque há questões, mas a verdade é que alguém tem de conseguir auditar isto, não é? Nem que depois não seja informação pública, alguém tem de conseguir saber se aquilo funciona ou se não funciona. E há um caso muito famoso dos Estados Unidos, ainda com imenso debate, em que esse algoritmo, que ainda está em funcionamento, ainda está a ser aplicado, houve a ProPublica, que é um grupo que faz investigação jornalística e política, mostrou que eles eram profundamente racistas. Este algoritmo era profundamente racista, porque tinha sido treinado, mais uma vez, em dados racistas e muito racializados. E então qual é que é o problema aqui? Por exemplo, neste exemplo, tal como no exemplo do estudante de engenharia. Agora, este algoritmo que foi treinado nestes dados é utilizado em todos os tribunais. Estou a exagerar, não é? Mas poderia ser utilizado em todos os tribunais. E então, é verdade que eu tenho juízes que são enviesados. É verdade que eu tenho juízes que são racistas. É verdade que eu tenho juízes que são machistas. Mas também tenho juízes que não são. Mas também tenho que não são. E alguns que poderiam tentar fazer algum contrabalanço agora estão todos a seguir a mesma bitola. E, portanto, não só vai selecionar os dados, cristaliza uma certa posição, que gera a manutenção desta posição no futuro, portanto, mantém o status quo, e eventualmente piora o status quo porque elimina estes outliers todos, né, todos que estavam nas pontas da distribuição, e a escala é muito maior porque agora toda a gente usa. E há um outro efeito que ainda é mais pernicioso, que é, mas agora, porque aquilo no fim dá um número, é como uma ilusão da objetividade. Não só eu estou a tomar a minha decisão pessoal ou do magistrado, ou seja lá o que for, ou a escolha de quem é que vai para uma escola de engenharia, eu estou a tomá-la com a ilusão de que eu estou a fazer isto de uma forma muito mais justa e de uma forma muito mais imparcial. Mesmo que eu não saiba
que dados é que foram usados para treinar, o que é que eu quero tirar dali e quais é que são os meus objetivos. Vamos agora falar um bocadinho de algumas coisas, da importância do Big Data nesta pandemia, algumas coisas. Vou pedir um bocadinho mais, agora por culpa minha, vou pedir um bocadinho, vamos tentar ser mais sintético. Já escorregámos um bocadinho no tempo. Estamos a viver a maior crise de saúde pública global dos últimos 100 anos e é a primeira vez que temos uma capacidade quase infinita, vou pôr a coisa assim, de informação e da sua partilha. O Big Data agilizou as respostas a esta pandemia, é a primeira pergunta. As tendências do Google, registrando pesquisas online durante a época da gripe, como eu disse na introdução, consegue antecipar numa ou 2 semanas quando o vírus estará em fase ativa, por exemplo, por via das pesquisas que as pessoas fazem na internet sobre a gripe, por exemplo. Este tipo de instrumentos foi utilizado no combate a esta pandemia, em Portugal ou fora de Portugal? Em alguns sítios sim, em Portugal que eu saiba não. Há uma questão sobre a utilização da ciência na decisão política em geral e a pandemia é um exemplo. E tipicamente ela não existe. Portanto, tipicamente não se utiliza a melhor informação, a melhor ciência nas decisões. Eu não defendo regimes tecnocratas, mas acho que há uma separação tão completa que na pandemia foi muito visível. Até porque não havia preparação. A ideia, por exemplo, em Portugal, de que nós estamos sempre à espera para ver o que é que os outros países fazem para depois nós seguirmos, é uma coisa que é sintomática de algo muito mais profundo, que é uma certa menorização da nossa própria capacidade, que tem a ver, que depois reflete não só no combate à pandemia, mas reflete numa série de áreas em que parece que andamos sempre a correr atrás dos outros ou a fazer o que os outros fazem e não há uma aceitação, ou um desejo, ou uma vontade explícita de não, nós queremos ser os melhores do mundo nisto e nós queremos fazer isto muito melhor. E depois a ideia de que nós conseguimos de certa forma preparar alguma coisa desaparece. Portanto, nós não desenhamos as instituições para o fazerem, nós desenhamos as coisas para andarmos sempre a correr atrás e acho que agora estamos outra vez nesta situação e estamos outra vez a correr atrás. E é o criar coisas muito complexas precisam de pessoas de muitas áreas diferentes, multidisciplinares a trabalhar e que trabalhem desta forma. E nós fizemos isto com o clima. Há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, achávamos que era impossível prever o clima. E não é que agora acertem com uma grande taxa, mas acerta-se. As pessoas veem o tempo de manhã e estão habituadas a ver e a esperar que ali a 1 ou 2 dias as previsões sejam boas. E são muito boas para efeitos graves, coisas, tornados, furacões. As pessoas aceitam de tal maneira que até utilizam aquela expressão, eles dizem que... Não, e eles são os homens do tempo. Os homens do tempo, não é? E foram-se buscar uma série de pessoas de diferentes áreas, incluindo físicas e matemáticas e por aí fora, para modelarem dados complexos de um sistema que é muito complicado, mas pusemos-los todos juntos, criámos esta coisa chamada Instituto de Meteorologia e Geofísica e pusemos pessoas que percebem daquilo e que sabem trabalhar naquilo durante não sei quantos anos a fazer. E é possível fazer isso, por exemplo, com as pesquisas na internet, por exemplo, este exemplo que eu dei da gripe, que ela é. Exatamente. Tinha de ser possível já estarmos a fazer isto para a saúde pública e para doenças. Tinha de ser possível já termos um sistema que não está sempre a ver, vamos ver o que é que acontece para a semana em termos de números de casos, não é? E que consegue uma antecipação e que pelo menos consegue cenários, consegue dizer, caso haja este número de casos, o que vai acontecer é isto, e caso haja este, o que vai acontecer é aquilo, que é algo que nós não vemos. E esta falta de visão estratégica, de pensamento de médio prazo, de ir buscar pessoas de diferentes áreas para trabalharem em conjunto, é fundamental. E não existe pensar num Instituto de Meteorologia e Geofísica para ciências da saúde, para a saúde pública, para a pandemia. E há material que nunca existiu, não é? Há instrumentos que nunca... Métodos matemáticos, dados, pessoas a pensar no problema. Mesmo toda a estrutura como foi criada do Infarmed, de ter cada um para seu lado e depois juntam-se ali e cada um diz a minha contribuição é esta, eu acho que é profundamente anacrónico. Mas sabes que eu acho que isso ultrapassa o Estado, não é? Porque eu reparo em Portugal que grande parte das vezes é assim que... Eu não estou sequer só a falar de planeamento. Essa ideia de cada um vai lá fazer o relatório da sua área é uma coisa que eu acho que acho que isso não devia cultural. Eu acho que isso não devia, não ultrapassa o Estado, exatamente porque é uma coisa cultural. E é algo que os nossos governantes, ou pelo menos que o nosso Ministério da Ciência, devia estar preparado para conseguir ele próprio, o próprio Ministério, ter uma visão
global e complexa dos problemas. Por exemplo, já falaste aí do Ministério da Ciência não estar no grupo, mas por exemplo nós não temos, que para mim é uma coisa mais, devo dizer-te, ainda mais perturbante, menos institucional, mas mais perturbante. Nós tivemos uma task force, tivemos no próprio Infarmed, não aparece um único cientista social, não aparece ninguém especializado em ciências de comportamento para estruturas que ajudam o governo, por exemplo, a decidir confinar, que é uma coisa que para mim perturbante, alguém ter um grupo de pessoas que vai decidir, as pessoas vão ficar fechadas em casa e não há ninguém lá que saiba sobre como é que as pessoas se comportam. Eu acho que o exemplo mais acabado disso, estás a dizer, foi a app, aquela Stay Away Covid. Era a pergunta que te ia fazer. Pronto. Assim. Portanto, acho que é o exemplo acabado disso, não é? Houve um grupo de colegas profundamente focado na questão tecnológica e na questão técnica que tinha problemas, mas eram menores comparado com todos os outros problemas que vários colegas chamaram a atenção que iriam surgir, incluindo se as pessoas queriam ou não usar, questões de privacidade, que eu até acho que foi o menor dos problemas, de onde é que aquilo ia falhar, essa questão toda. Falhou em todo lado, não é? Não falhou só cá, não é? Aquilo falhou redondamente. Mas não foi só cá. Não foi só cá. Cá não chegou sequer a falhar. Houve países em que funcionou melhor, portanto, por exemplo, Taiwan e por aí fora, Singapura, mas aquilo falhou redondamente na Europa, falhou redondamente na maior parte dos Estados Unidos e em grande parte é exatamente por causa do tecnodeslumbramento. É uma ideia, há uma frase muito interessante que é, mas eu consigo dizer isto direito, que é esta ideia de que a tecnologia funciona e de que as pessoas é que são burras porque não a adoptam. Em vez de pensarem, não é, que uma tecnologia bem desenhada é uma tecnologia que é feita com as pessoas e não contra as pessoas. E o não se perceber isso, o desprezar-se isso, perceber as resistências, o não entender as resistências, e mesmo do ponto de vista, às vezes, até quase, mais uma vez, estatístico, não é? Quantas pessoas é que têm de fazer isto para isto funcionar? Eu na altura até escrevi um artigo sobre isto antes, não é? Antes de ela ser implementada, eu disse: porquê é que nós não devíamos estar a gastar dinheiro nisto? Porque é que isto vai falhar? Ou porque é que isto é um mau instrumento? Infelizmente não. Como é que aquilo podia ter sido feito de outra maneira? Aquilo devia ter sido feito de outra maneira e é um. Eu devo dizer que Sim. Eu tenho uma postura de recusa absoluta. Eu nunca usaria aquilo. Sim, e isso tem de fazer parte do modelo. Portanto, nós fazemos um modelo em que 70% da população vai utilizar, porque 70% da população tem smartphones. Não faz sentido. Que é como se as pessoas, para além do smartphone, não tivessem mais nada, e não houvesse mais questões. Portanto, para além de todas as questões técnicas, não haver uma preocupação com as questões sociais e depois ficarem zangados. Eu tive uma conferência agora há relativamente pouco tempo em que um dos grandes, o Marcel Salati, que foi um dos grandes impulsionadores destas apps na Suíça e depois na Europa, e ele estava genuinamente zangado por as pessoas não terem adotado, porque aquilo podia ter sido um instrumento tão interessante. Portanto, mesmo agora, não há o mínimo meia-culpa de nós fizemos isto muito mal. Isto foi mesmo muito mal feito. E houve uma pessoa que lhe perguntou: tá bem, mas se calhar deviam ter falado com sociólogos, com psicólogos, com os próprios médicos que tinham de fazer pôr as coisas no sistema. Mas eu quando falei de cientistas sociais é porque eu acho que há, do ponto de vista das ciências médicas, etc., e não só destas, um desprezo absoluto pela ciência social que torna, agora vou dizer um bocadinho bruto, que torna burro, que torna ou seja, que torna a compreensão da realidade muitíssimo limitada. Então, quando estamos a falar de ciências de saúde, onde as ciências sociais são evidentemente centrais, não é? Eu tenho, isso para mim, eu tenho mesmo uma limitação. Eu tenho esta conversa, há várias coisas que eu tenho dificuldade em fazer, e uma delas é que eu tenho muita dificuldade na diferenciação entre as ciências. Como aliás, pelo meu percurso, não é? É mesmo difícil. Eu acho que há. Eu sou uma pessoa fortemente quantitativa, portanto eu tenho dificuldade com a parte mais qualitativa das análises, e mesmo assim leio o mais que posso e aprecio, mas era algo que eu sei que eu não conseguiria fazer e que tenho dificuldade em avaliar. A partir do momento em que é quantitativo e que eu consigo ver o que ali está, eu tenho muita dificuldade em separar. Mas portanto não sei se consigo, mas há uma série de conhecimentos, não é, que são obviamente necessários quando uma pessoa tenta fazer uma experiência social deste género, porque é o quê? Uma app destas é uma experiência social que podia ter sido melhor implementada e que podia ter sido melhor pensada, e pronto. Aliás, por exemplo, os dados que foram utilizados durante a pandemia da mobilidade
usavam-se os dados dos telemóveis para perceber se as pessoas estavam em casa ou se não estavam em casa, se estavam a fazer quarentena ou se não estavam a fazer quarentena. Eu acho que estes dados não deviam ter sido disponibilizados como foram disponibilizados, já disse isso também publicamente, já disse isso às próprias operadoras, a algumas delas, mas foi suficiente para se perceber como estas técnicas estavam a ser úteis para uma pessoa estar a perceber se o confinamento funcionava ou não funcionava. Portanto, os dados em si têm validade e são importantes. A maneira como nós os estudamos, a maneira como nós disponibilizamos, a maneira como nós analisamos, isso é fundamental. E eu volto outra vez ao exemplo da primeira Revolução Industrial. Ninguém quer ficar sem eletricidade em casa, sem transportes públicos rápidos, sem comboios e por aí fora. Ninguém quer desprezar a primeira Revolução Industrial, ou a segunda, ou a terceira, e dizer tipo, nós não queremos nada disto. Nós queremos a parte boa e não queremos a parte má. E temos de aceitar, nós como sociedade, que podemos dizer isto. Eu quero isto, mas não quero isto. E se isto vier, e isto não tem de vir acoplado. Eu quero a parte boa, mas não quero que o Facebook espie a minha vida, que use isto para me dar para me vender Coca-Cola. Joana, muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Ainda bem que aceitaste vir. Até arrastámos isto mais tempo, mas acho que vale a pena. Nós regressamos brevemente com outro episódio. Muito obrigado. Obrigada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência em vídeo foi de João Luís Amorim.